Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Futebol mais debate. Oferecimento Otto Hotel, Resort e Convenções em Itu. Boa noite de segunda-feira e toda segunda-feira é dia de futebol mais debate aqui na telinha da TV Mais ABC. Que foi, Carreira? Já começou me cornetando aqui, tá difícil, viu? Eu tô animada, a gente tem que começar o programa lá em cima, né? Jogando pro alto, o up aqui no Futebol Mais Debate, nessa segunda-feira, 11 de setembro, que se encerra a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o jogo importantíssimo aí pela briga na parte de baixo da tabela, né? Atlético Goianiense, que recebe o Bahia lá em Goiás, jogo que começou agora às 8 horas da noite. E hoje, na nossa bancada do Futebol Mais Debate, vamos falar muito sobre os times paulistas aí, o Brasileirão que tá pegando fogo, e também times aqui da região do ABC, aliás, time, né, o Esporte Clube São Bernardo, que está com um pé já na Série A3 do Campeonato Paulista do ano que vem, viu? Hoje temos um convidado super especial, um convidado que é da casa aqui, né, da TV Mais ABC. Eu já vou começar apresentando ele, que é o Edmir Cleto, ele que é São Paulino, apresentador do programa Clique Noite aqui da TV Mais ABC, e vai falar um pouquinho sobre o seu time, sobre essa trágica situação do São Paulo no Brasileirão. Boa noite, Edmir. Oi, Letícia, boa noite ao Guga, ao Nicola, ao Carreiras. Bom, eu estou me sentindo na cova dos leões, né? Porque, primeiro, nós temos uma bancada basicamente corintiana. Olha, eu acompanho o programa toda segunda-feira há muito tempo. E é Citadini, é o Tuma, é o Carilho. É o programa mais corintiano da televisão brasileira. Por isso, eu, como um bom São Paulino que sou, fiz questão de trazer meu boné do São Paulo e vou usar o boné do Tricolor hoje. Hoje eu vou ser um corneteiro que nunca ninguém me viu. Na verdade é uma homenagem ao Setembro Rosa. A presença Todo dele mundo aqui. me vê lá, fazendo entrevista no Clique Noite, serinha, mas hoje nós vamos falar de futebol. Vai perder cliente pra caramba. E vou te falar uma coisa. Agora, falando sério, eu já trabalhei na equipe de esporte quando era da Rádio ABC. Eu cobria o São Paulo, inclusive o São Paulo, época de Alemão, Palinha. O Caio era um menininho, tava começando. O Tele Santana tinha foto de rabinho de cavalo. Cara. Mais um MR aqui. Era muito legal. Mas aí eu acabei indo para o segmento de colunismo social. Mas hoje nós vamos falar bastante de São Paulo. Drama, hein, gente? Que drama. Tô preocupado. Amigos e bancada, Letícia. Eu acho que eu já perdi a aposta. Já. Olha, vou te falar uma coisa, eu não sei não. Eu ainda tenho o discurso que time grande não cai, né? Mas isso a gente vai adotar esse discurso mais umas 4, 5 rodadas, porque depois a gente vai ter que repensar essa história toda, porque tá feio o negócio. Já estamos nas orações, né? Já entramos na linha de que Deus tem que ajudar, porque a coisa está muito feia. Agora estão falando de volta de Muricy, aquela coisa toda. Mas isso aí nós vamos falar durante o programa. Quero agradecer o teu carinho, Carreiras, o Nicola. Um prazer ter o Nicola fazer um programa com ele. Eu vejo esse menino aí, que é um grande profissional, através aqui da TV Mais, também da NSPN, um dos grandes profissionais que nós temos, grandes jornalistas. Conhece muito, hein? Muito. E o Guga, também um querido amigo aqui de TV,
junto com esse mulherão dessa Letícia, linda. Ela que é brilhante o programa, né? Porque você tem esses homens feios toda segunda-feira, então não tem jeito. Mas estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo carinho do convite, ótimo programa a todos, Bem e a você bacana, também de Edmir, casa, viu? Bem bacana. A gente que agradece a sua presença, né, Carlos Carreiras, que o Carlos Carreiras decidiu trazer realmente um São Paulino de convidado hoje, que é para falar bastante mais dessa fase do São Paulo, que tá pior do que a do Corinthians no retorno, né, Carreiras? Vem técnico do Água Santa, veio o presidente do São Bernardo, é balela esse negócio aí. É verdade. Bom, boa noite, pessoal, mais uma vez, obrigado aí por permitir a gente falar um pouco sobre futebol dentro da sua casa, né? A gente que entra aí meio que sem pedir licença, né? Mas falando algumas abobrinhas, mas é bom dar risada, né? Programa diferente, né? Porque não dá pra ficar nas mesmices de foi pênalti, foi escanteio, não foi falta, foi amarelo, ou foi isso, ou foi aquilo. Aqui não tem essa. E aqui ninguém fica em cima do muro. A opinião aqui tem que ser dada e cravada. Não vem com história não, porque senão aqui eu sento o rei. Opa! Como é que é? E hoje nós vamos falar bastante aqui da campanha horrível, sabe de quem? Sabe de quem? Dos 4 grandes do Brasileiro Paulistas. Os 4. Horrível do São Paulo, horrível do Palmeiras, horrível um pouquinho melhor do Corinthians e horrível um pouquinho melhor do Santos. Todos esses times assim não alcançaram, nos últimos 5 jogos, eles não têm 50% de aproveitamento. Tá? Aproveitamento. Então nós vamos falar bastante disso aqui. Tá certo, Carlos Carreiras, e além de muita opinião, temos também muita informação, porque tem Jorge Nicola com as suas quentinhas aqui na bancada do Futebol Mais Debate. Boa noite, Nicola. Boa noite, Letícia, Carreiras, Guga. Legal ter você, Edmir. Boa noite em especial ao telespectador da TV Mais. Programa recheado de informações. Vamos falar hoje, quando debatermos sobre o Corinthians, o Edmir tá certo. O programa muitas vezes remete ao programa do Corinthians, mas a gente vai tentar hoje, com a presença de um São Paulino, dar uma balanceada. Vamos falar a respeito dos problemas que o Roberto Andrade encontrou depois de voltar das férias. Ele passou 15 dias na Europa, curtindo a família, curtindo o descanso e voltou repleto. A pilha dele no 5º andar do Parque São Jorge, Carreiras, com uma pilha assim de problemas. A gente vai debater e explicar cada um desses problemas. Problema. O Santos, eu queria falar a respeito de um atacante que tem chance de disputar a Copa do Mundo da Rússia de 2018, que está sendo contratado pelo Santos. Atacante africano. No Palmeiras, a informação é sobre uma viagem que Alexandre Matos fez na semana passada. A viagem teve como paradeiro a Europa e os Emirados Árabes Unidos. Para fechar até informação pro Edmir, informação a respeito da reunião do Conselho de Administração. É um órgão criado recentemente no São Paulo que ajuda o presidente Leco a tomar as grandes decisões. Amanhã à noite esse conselho se reúne para debater muitas coisas, entre elas ou principalmente a contratação ou não de um coordenador técnico. Eu vou dizer quem são os nomes, por que não se contratou um coordenador técnico agora e qual é a tendência para a semana. Tá certo, Jorge Nicola sempre muito bem informado. E pela segunda vez consecutiva nesta bancada aqui, o Guga Mendonça. Agora sim, hein, Guguinha? Voltou de vez, voltou pra ficar aqui na nossa bancada. Boa noite. Boa noite, Letícia. Muito boa noite a você ligado no Futebol Mais Debate dessa segunda-feira, Saudar o Edmir, que é um grande amigo, e quando ele tirou esse boné, eu até quase saí do estúdio, achei que ele ia tirar roupa, porque ele foi com a fã de, eu trouxe, que é isso, mas ele é São Paulino, mas ele é meu amigo, né, aquele negócio. E, um campeonato brasileiro medíocre, é isso que a gente tem que dizer, né, onde o Corinthians joga mal, a impressão que dá é que os adversários aprenderam a ver o jogo do Corinthians e agora ficou manjado e qualquer um vai derrubar o Corinthians, e mesmo assim, o Grêmio perde, o Santos ganhou essa rodada, mas na próxima perde. Quer dizer, já definiu isso? Campeonatozinho meia boca, vai em linha do Não, o Santos não perde não, ele empata. Então empata e já vai perdendo 2 pontos aqui, 2 ali. Quer dizer, um campeonato meia boca que lá em dezembro a gente vai ter a tradução. Corinthians campeão, mas não quer dizer também que foi fácil, que foi tranquilo, etc e tal, porque o Corinthians também caiu muito de rendimento. A gente vai falar muito sobre essa queda de rendimento do Coringão hoje aqui no Futebol Mais Debate, mas você que está aí nos assistindo em casa sabe que pode participar ao vivo aqui com a gente e concorrer a muitos prêmios também. Então solta a musiquinha aí, produção, que a gente vai
pro anúncio dos nossos prêmios do sorteio da noite. Hoje temos um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Temos também um jantar com acompanhante no restaurante Sete Mares. Sete Mares da família corintiana, lá o Simon e os seus filhos, todos eles muito, muito corintianos. Não perdem um jogo na arena, Letícia. Que bacana, corintianíssimos então aí o pessoal do Sete Mares. Temos também um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, do nosso amigo Daniel, que esse é São Paulino, é igual você, Edmir. Um vale rodízio na Trípoli Pizzaria, nosso amigo Gugu, onde estaremos depois do programa. Um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Um jantar para 2 pessoas na Pizzaria Veneza, lá em São Bernardo do Campo. Nosso amigo Fleury, que esteve no Esporte Mais hoje. Grande Fleury. Grande Fleury, ó. Um corte e uma escova feminina ou um corte masculino também no Salão Bem-Estar Figueiras, lá do meu amigo Gabriel Paldin. E um kit profissional também de cuidados com o cabelo aí, Beauty Hair ou Shalom, tá? Hoje tem prêmio novo também, ó. Tem uma sessão de bronzeamento artificial lá onde eu faço o meu bronze e eu garanto, viu? Ó, tô até com a marquinha já aqui. É na Miami Bronze. Onde? Miami Bronze é o nome. E não é só pra mulherada não, viu? O homem também pode fazer, Nicola. Você que chegando no verão aí, tá achando que tá muito branco. Acho que Mas você começou a fazer agora, Letícia, né, Letícia? Acho que você fica muito bem com as marquinhas, mas tô dispensando marquinha em mim. Ó, mas já tá pegando já. Deixa eu ver. Deve estar pegando. Aí, ó. Tá mais branca do que leite no seu... Tô nada, tô quase morena já, tá? Ah, verdade, verdade. É maquiagem. Depois falam que é São Paulino que não gosta de mulher, né? Detalhe. Os dois aqui, Mas essa insinuação Guga foi e em Carlos que Carreira sentido? estão acabando com a menina. Isso é Não, verdade. não. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Nicola, eu não sei como você Eu gosto da minha Realmente mulher, tio. Não vem com história, não. Pera aí. Lógico, Mas você não eu pode também. apreciar e admirar a beleza das Não, Só mulheres? tenho olhos para mim. É isso mesmo, Carlos A Carreira. dona Luciana que Ensine também o Jorge é Nicola. É isso aí, Lu, é isso aí, Lu. Aliás, aquela Santista fica me apurrinhando todo jogo contra o Santos, cara. Pô, te foi demais. Ela é santista? Eu imagino como é que foi Ela é ontem. torcedora, exceção de saco do Santos. É diferente. É. Ela não torce pra ninguém, mas aí o Santos, por causa do Neymar, ela agora fica enchendo no meu Por saco. causa do Neymar? É? Se fosse por causa do Pelé, ainda ia, né? O avô dela Ela não torcia pro viu, não Santos. viu, não viu. Mas pô. quantos anos o Guga acha que sua mulher tem? Não, eu falei o avô dela torcia pro Peraí. Santos. Não, A gente precisa fazer um sem esclarecimento. comentário. Não, precisamos fazer um esclarecimento. Eu fiquei com a impressão que você é casado com uma senhora de 80 anos. O senhor tem o direito de se defender. Eu falei do Olha, avô Quantos dela. anos eu tem a falei do dona avô Lu, dela. por favor? A dona Luciana tem Não se fala a idade da mulher. você fala da sua mulher, vai dar 35 problema. anos. Ah, bom, só pra saber, que eu fiquei na dúvida agora. Quantos anos ela tem? 35 anos. Olha só, Marcelo Gonçalves Silva, aqui pelo Facebook acompanhando a gente, tá dizendo o seguinte: time grande não cai. No caso, São Paulo desmaia. Vai ser apoteótica, Carreiras, querida. só pra Não aproveitar. cai, Isso é inveja, isso é desliza para a inveja. Série B. Para aproveitar o assunto, Carreiras, o senhor costuma ter um aproveitamento bom em apostas, né? O senhor costuma Lá falar... vai ele tomar pode alguns botar o murro aqui, assim, vai tomar um. é assim, Quer ver? Começar a ter o Carreiras, recado. o senhor costuma falar alguns absurdos aqui no É. programa. Mas nas apostas, nas projeções, nas previsões, sabe, base de macumba, de espeto, seja lá o Sai que for, fora, você vai velho. bem. Mas eu queria ter a oportunidade de começar o programa escutando o senhor a respeito de algo que o senhor projetou. O senhor chegou a dizer, algumas semanas atrás, que o São Paulo não só escaparia da zona do rebaixamento, como estaria na Libertadores da América. Só para que o telespectador um pouquinho mais desavisado saiba, o São Paulo é o penúltimo colocado do campeonato, só tem pontuação melhor do que a do Atlético Goianiense, está com 24 pontos, Carreiras. Para que o São Paulo hoje está 10 pontos atrás do Cruzeiro. Essa projeção de São Paulo na Libertadores, ela ainda vale? O Edmir e os São Paulinos podem ficar tranquilos que o São Paulo vai jogar a Libertadores de 2018? Ô, Nicola, já que a gente já está entrando no campeonato, e é muito boa a sua pergunta, então vamos lá. Para um campeonato maluco como esse, que a gente teve o Corinthians doido na campanha maluca que ele fez, assim, de extraordinária, realmente surpreendente, as últimas 5 rodadas, nós temos o Avaí, 11 pontos em 15 jogos, nós temos o Vitória com 10 pontos e nós temos o Botafogo com 9 pontos. Tá. Daí para baixo, tá, praticamente está todo mundo embolado. Tá. Com um detalhe,
Corinthians tá mal? Tá mal. Mas e o São Paulo? Quantos pontos em 5 jogos? Calma, deixa eu concluir meu raciocínio. Não, tenta evitar o Corinthians nesse momento. Como evitar o Corinthians? O Corinthians é o líder do campeonato. Eu tô vendo. A gente tá falando da parte de baixo da tabela. Não, eu tô vendo na linha. O São Paulo... Você vê que é difícil, né? Então, tirar o nome Corinthians do programa. O programa podia ser Futebol Mais Debate Corinthians. Não, mas o São Paulo tem 5 pontos. Chico Lang deve ter uma inveja desse programa enorme, porque eu vou te falar. Edmir, o São Paulo tem 5 pontos conquistados. A pergunta de Jorge Nicola foi sobre o São Paulo. São Paulo vai para a Libertadores? Não fuja da pergunta. Eu quero, calma, vão entender o meu raciocínio. O São Paulo tem 24 pontos. Ah, jura? 24? Aliás, é interessante. 24 pontos. É um número cabalístico pro São Paulo, né? Agora vai. Por que carreira? É sempre a minha conta. 24 mais 9 são 32 pontos, são 33 pontos. Sim. Certo? Sim. Ele estaria na zona de classificação da Libertadores. Se o meu pai fosse mulher, eu não tava vivo. Tá. Você vai Tenta muito outro. nessa, Não tudo dá pra bem. falar Só que, hoje, Nicola, um campeonato, quando eu tô querendo te dizer o seguinte, o Palmeiras, o grande Palmeiras, o milionário Palmeiras, conquistou 5 pontos nos últimos 5 jogos. A mesma pontuação que o São Paulo. A mesma pontuação. O Atlético Mineiro com o elenco milionário, 7 pontos. E vai mais. O Flamengo com o elenco multimilionário, 6 pontos. Mas 6 é pontos. medíocre, Vem cara. cá, por que não pode acontecer com o São Paulo, o tricampeão do mundo São Paulo, tá certo? Time Você grande. quer algumas Por que explicações? que não pode acontecer Então com o tá. São Paulo? O que está acontecendo com o Avaí Tá agora? bom. Você sabe qual que é o time que menos pontuou como visitante? Qual é o time que menos pontuou como visitante? Não sei. São Paulo. Qual é o time com a pior defesa do Campeonato Brasileiro desde que o Dorival Júnior assumiu? Tá, e aí? O São Paulo. Você sabia que o São Paulo tem problemas internos entre os jogadores? Não. Aí sim, Você aí sabia, é evidente. Você sabia que a política no São Paulo está pegando fogo? E o senhor, diante dessa realidade, o São Paulo empatando com o Atlético Goianiense em casa, perdendo do Curitiba em casa, empatando com a Ponte Preta e escapando da derrota no final, o senhor vem me dizer que o São Paulo pode ir para a Libertadores? O senhor quer enganar quem? Continua batendo. Continua batendo. O Avaí e o Vitória, você jamais... você com certeza não falaria dessa campanha que eles Tá estão bom, agora. então quer dizer que Avaí, Vitória e São Paulo são os seus favoritos para ir para a Libertadores, Não, é isso? não é isso. Eu tô dizendo, o São Paulo pode embalar igual eles embalaram. Ah, o São Paulo... 5 jogos. E tem mais um detalhe aí nessa história toda, né? Se a gente pegar o campeonato do ano passado, o Inter, nesta rodada, estava com 27 pontos. O São Paulo está com 24. O Inter caiu. Ou seja, a chance do São Paulo cair hoje, infelizmente para nós São Paulinos, é grande. Agora o Carreiras é um brincalhão, né? Vai querer fechar você tá um brincalhão. Vai querer apostar também? E olha que eu tô falando do meu time, o time que eu torço. Agora, ele falar que o São Paulo vai ir para Libertadores da América... Agora, ele tá falando de apostar. Eu acho que é pra tirar sarro. Essa Eu acho que tá é pra tirar sarro. Você tá piadista. No final do ano ele vai falar, meu Deus, que pena. Imagina na cena. Essa minha aposta, ela pode acontecer ou não. Agora, e a sua a nossa aposta, que o senhor já foi pro brejo? Eu não lembro. Não lembra. Ele não lembra. Sabe qual que é a chance? Ele não lembra do Borja. Aliás, e essa história do Borja ir pro Flamengo e vir o Everton Ribeiro? Sensacional se fosse isso pro Palmeiras, hein? Se fosse verdade, mas não é. Não é. Sabe qual que é a chance do São Paulo ser rebaixado? De acordo com o Tristão Garcia, que é um dos matemáticos há mais tempo no futebol. É aquele que inclusive ia derrubar o Vasco e o Carreiras falou que não caía, não é esse? Isso, 54% de chance de rebaixamento. E o Vasco caiu. O Vasco caiu. Ou seja, telespectador, quando ele falar que não cai, vai cair. Eu ganhei o jantar no Baiá, o Vasco já voltou pra Série A e eu não fui. Não fui, né? Peraí, vamos aproveitar o momento. Mas infelizmente a chance do São Paulo cair é grande. O São Paulo estão falando que vai trazer o Muricy para ser o coordenador. Essa deve ser uma das suas notícias. E olha, sempre que o São Paulo tá dizem que desesperado, vem, Edmir, mas assim... Você vai vir pelado. Não vou vir pelado. Não, Libertadores. Não, senhor. Opa! Não, senhor. Com o São Paulino você tem que fazer esse tipo de aposta. A aposta. aposta é sua. Você Você que tá dizendo, a aposta é sua. Você que tem que vir pelado do São vamos Paulo. tocar o hino de São Paulo aí, produção? Agora sim. Vamos tocar o hino de São Paulo. Agora é mão no peito, silêncio, respeito, por favor. É salve mesmo, Você viu? vê que é um hino lindo, né? Ainda emocionante. Salve É uma coisa mesmo. linda esse hino. Salve mesmo. Fala a verdade, isso que é hino. Salve, né? tem que salvar. Rapaz, eu não cara. ouço esse hino faz tempo, hein?
Tem que salvar, viu, Edmilson? Milton Neves falava que torcer pro São Paulo era uma grande moleza. Isso faz tempo, faz tempo. Agora tá difícil. Tanto que parecia que ia dar tudo certo nesse jogo aí contra a Ponte Preta, né? Começou aí vencendo por 2-0, Edmir. Golaço de falta do Hernanes. Depois teve aquela falha incrível também do goleiro Aranha aí da Ponte Preta. 2-0 pro Tricolor. Mais de 43 mil pagantes no Morumbi empurrando o Tricolor para essa vitória. E aí acontece um revés, né? O Jusilei expulso, o time acaba ficando perdido dentro de campo e cede o empate para a Ponte Preta, que ainda correu o risco de virar, hein? De fazer o terceiro gol, né, Nicola? Nicola, não foi muito rigoroso o árbitro, Nicola, nesse pênalti do Jusilei? Foi pênalti. Eu achei que num primeiro momento que havia sido rigoroso. O Salvo Espínola, que é o comentarista de arbitragem da ESPN, garante que a nova determinação da FIFA, Carreiras, é para que lances como esse sejam punidos com cartão vermelho. Aí, talvez tenha faltado um pouquinho de orientação pro jogador. Se o Jusilei soubesse disso, talvez, naquela fração de segundo, eu digo talvez porque o momento para decidir é muito pequeno, né? Mas ele estava de costa, Nicola? Mas ele está levantando. Eu acho que houve a intenção de, talvez para se defender, mas houve claramente o toque do cotovelo. Desvia a bola totalmente. E aí, Carreiras, aquele lance foi capital para a partida. O São Paulo, durante o primeiro tempo, não foi ameaçado nenhuma vez pela Ponte. O Sidão era um mero espectador dentro de campo. O São Paulo fez um grande primeiro tempo? Não, mas defensivamente se comportou bem. Para o segundo tempo, com 2-0, 42.724 torcedores, o jogo controlado, era de se imaginar que a vitória viria. Mesmo nessa fase, bom público, né? É ótimo. É ótimo. Excelente. Esses 42 mil fizeram com que o São Paulo assumisse o segundo lugar na média de público do brasileiro. O Corinthians é o primeiro com 38, o São Paulo é o segundo com 32.500 e o Palmeiras com 32 mil e pouco é o terceiro colocado. Caramba, o Palmeiras do jeito que está nos rankings só se ganha da Musa, né? Se for, de repente, a Musa do Palmeiras foi eleita, é o que ele vai ganhar no ano, é isso? Pode ser. Ou não, talvez o título mundial, né? Que é ganhar do Corinthians. Acho mais difícil o título mundial. O título mundial parece que é ganhar do Corinthians. Tá. Não, mas já perdeu pro Barcelona, lembra? Sobre o Jusilei, o lance foi capital. Porque a Ponte faz 2-1 no pênalti, e aí os jogadores do São Paulo parecem virar meninos, crianças, jogando contra adultos. Toda a segurança que o São Paulo demonstrava se transforma num grande desequilíbrio, uma falta de estabilidade total. A ponto de levantar a bola na área e todo mundo ficar em pânico, Carreiras. A Ponte faz o 2-2, tem chance para fazer o 3-2, embora no finalzinho também o São Paulo tenha tido a oportunidade de fazer o 3-2 para ele. Empate horroroso, tenebroso, mais um adversário direto que o São Paulo não vence, e aí as consequências vão além do resultado. Porque perguntam ao Cueva na saída do Morumbi. Essa foi dura, hein? Cueva, e aí, o que você pode falar? E o Cueva só responde assim: perguntem ao Rodrigo Caio. Tudo porque 2 dias antes, o Rodrigo Caio, numa coletiva de imprensa no CT, cobrou maior rendimento, falou que ele precisa se ajudar, precisa correr mais, porque o São Paulo não pode jogar com 1 ou 2 jogadores a menos em campo. E o Cueva mas teve uma coletiva agora à tarde, né? Mas isso daí... Mas teve uma coletiva agora, às 18 do horas, do Cueva, né? Do Cueva dizendo que tá tudo em paz, que... Difícil de acreditar, mas teve. Ô, Nicola, É que ele tomou enrabada, vamos lá falar. O Rodrigo Caio, o mínimo que ele pode fazer nesse momento é calar a boca. É melhor. Porque a zaga do São Cueva Paulo... não tinha o que responder Não, mas não é também, isso, Carreiras. não, mas peraí, o São Paulo tem feito gol, Guga. Tudo bem, O mas São Paulo tem feito gol, por só que que ele cara, vai abrir só pra que não adianta imprensa que o elenco tá não adianta. divergente? Escuta, mas aí é o Rodrigo Caio que fez isso, não foi o Cueva. Por que o Cueva pediu pra perguntar pro Rodrigo Caio? Mostrou Porque o que tem Rodrigo razão. Caio já tinha provocado Tudo ele bem. na imprensa. Não é bem assim, não. A culpa não é do Cueva. O Cueva não procurou a imprensa pra fazer isso. Foi o Rodrigo Por que Caio. o Cueva foi Mas o dar Cueva também tá entrevista jogando falando que tá futebolzinho tudo bem ruim, Não né? interessa, o São Paulo tem Tá bem feito ruim, 2 gols tá por bem ruim. partida. Agora toma 3. Agora Não, Nicola, faz. A zaga do São Paulo é horrosa, mas, Não, então, mas o Cueva também não tem jogado muito. então, Na mas minha opinião, também- falhou mais uma vez no gol do Léo Gamalho, Não. né? Subiu sozinho. Você pega o pra jogo do cabecear. Cueva pela seleção peruana Sidão e não pega tem o Cueva culpa do São não, viu? Paulo, é Falar outro nisso, jogador. O Sidão não A tem zaga. culpa. O No Sidão não lance tem do culpa. pênalti, ele tem culpa. O Sidão? No lance do Agora pênalti. eu A bola é vou cruzada falar. da esquerda e o Sidão sai pegando nada e aí fica um bate-rebate, parecia várzea. Outro E aí lance. A bola é chutada. Aí a e culpa é do pega cara. no cotovelo. Aí outro Agora, lance é culpa do O cara. torcedor do São Paulo está questionando muito, acho que o Nicola é o cara certo para responder isso. Por que o Renan Ribeiro saiu do time? O Dorival não confia no Renan. Desde a época de Atlético Mineiro. Quando o Dorival chega ao Atlético, o Renan é titular.
Alguns meses depois o Renan vira reserva. Agora, peraí, não era o melhor goleiro do São Paulo nos últimos 2 anos? Eu não acredito. Você acha Eu que Ah, também não é tudo isso, não. Olha, Eu sou mais Sidão. Eu, particularmente, eu acho que... Não, se dão em boa fase, sim. é que o Denis é o goleiro chama-gol, né? Não, o Denis Porque às vezes dá saudade do dele. Pelo menos ele era alto, ele pegava a bola, enfim. Olha lá, ele só faltou ele mandar alto, bonito. Alto, bonito, Dá só saudade, faltou. ele não manda mensagem. Dá saudade, era alto, só faltou ele falar, era bonito. Eu tô falando pra você. Isso cabe um É processo. uma viadagem de... É brincadeira. Olha, falando em viadagem, qual a torcida que tem as gaivotas da Fiel? Não é a do São Paulo. A parada gay é onde que tem mais torcida? Do Corinthians? Então calma aí, então muito Tudo menos. estatístico. Tudo Não, no não, não, Corinthians não. é superlativo, Muito menos, irmão. muito Tudo é menos. superlativo. Vamos voltar a Mas falar a do verdade, futebol, dos mas a verdade goleiros. que o São Paulo, né? Se a gente olhar hoje o retrospecto do Dorival e pegar o do Rogério Ceni, tá ali por ali. Elas por elas. Tá, elas por elas. Eu acho que o Rogério Ceni, se ele tirar um pouco a arrogância dele, ele for realmente estudar, né, e querer realmente ser um técnico, eu acredito que ele possa ser um bom técnico, porque no São Paulo não deram chance, tiraram os jogadores dele. Com um treinador hoje, que é o Dorival, que foi campeão, que tem toda uma história e tá sendo pior que o Rogério Ceni. Discordo Então, totalmente. Sabe por quê? Quem montou esse tipo foi o Rogério Ceni, velho. Não, mas como quem montou esse time foi o Rogério Ceni? Ah, não, quem O foi? Hernani chegou Mas depois. quem foi? Não. Isso é Você legal, você tá com um problema de memória. Ué. O Petros veio depois. O Jusilei veio depois. O Hernanes veio depois. Aquele Arboleda, né? Como que chama? Veio depois. O outro zagueiro que fez gol hoje veio depois. Metade do time que tá hoje aí não foi o Rogério Ceni que trouxe. outra O Ceni já tinha metade. ido E embora. outra metade. Estrangeiro, o que você Mas acha, a outra Felipe? metade, ninguém faz um time de futebol com 6 mas jogadores. então, mas essa é a questão. Não, eu acho que se o Ceni tivesse os jogadores que tem hoje, eu não tô defendendo o Ceni. Se o Ceni tivesse... Não, Tá sim, você tá. o que eu tô falando Você é que o está Ceni... defendendo o Rogério isso Ceni. é- O tá Ceni, defendendo o mito. ele demonstrou pelo retrospecto do Dorival que ele não deixou nada a desejar, como todo mundo falava, é diferente. Não, se você partir do princípio que Porque o time- um cheira merda, outro cheira Não. bosta, tá certo. Os dois Porque- podem cheirar ruim, mas acontece o seguinte, o Dorival, ele tem história no futebol. E hoje ele tem um time bem melhor que tinha o Ceni. Espera aí, o Rogério Mas é o bem maior melhor. ídolo da história do São Paulo? Oi? Como não tem história? Não, mas o Ceni ele Como foi goleiro, técnico, é né? outra situação. Né? Você pode ser sendo jornalista, você vai ser um ótimo chefe gastronômico? Não, muito pelo quer dizer contrário, nada, não uma leva coisa com a outra, é jeito. lógico. Isso aí, cada um na sua profissão. O Ceni precisa estudar, precisa treinar. Claro que foi um erro ele ser técnico agora, Aí sim. evidente. Mas eu acredito que se ele fosse um cara coerente, vai estudar, vai se desenvolver na Europa, vai trabalhar com grandes treinadores do Brasil, vai fazer um estágio com o Tite, enfim. Eu acredito sim Sabe que o ele que poderia. faltou? Humildade. Isso é lógico, faltou. Eu acho que faltou alguém que queria ele pra estágio. Mas o retrospecto dele, o retrospecto do Dorival, não Ó, foi diferente. Ó, posso fazer o estágio aí? Não. Não. Posso fazer o estágio aí? Não. ligo depois. Não. Pode até O ser, a gente não Rogério- sabe os bastidores. Agora mas já o pode ser. Dorival, que quando chegou a gente achou que ia dar um jeito na casa, né? Inclusive comentamos sobre isso aqui no Futebol Mais Debate, um técnico com bastante experiência, um técnico que fez um bom trabalho aí no Santos e realmente deixou a desejar e acabou tendo uma trajetória um pouco com aproveitamento menor do que o próprio Rogério Ceni. Agora, tentou modificar o time para essa partida, né, Nicola? Ele deixou o Cueva no banco, entrou com o Lucas Fernandes. A lateral direita, que a gente já falava que era um grande problema aqui com o Buffarini, ele improvisou o zagueiro Militão aí, tentou fazer algumas mudanças na equipe de São Paulo, parecia que ia dar Avenida certo, Buffarini, né? mas aí desandou. Ah, mas foi no final do jogo, O depois de uma Militão, expulsão. assim, Sim. o Militão, volante ou zagueiro, é melhor do que qualquer dos laterais direitos que o São Paulo tem hoje à disposição. Ele só saiu porque ele se contundiu e a partir do momento em que o Buffarini entra, a Ponte passa a deitar Desanda. e rolar no lado esquerdo. Cara, o cara é Exatamente. muito ruim, meu. O Sheik jogando contra o São Paulo é uma coisa para ser estudado. O Sheik é um cara meio preguiçoso. O Sheik é um cara... O cara bom, não dá para contar de bastidores, mas o Sheik é um para jogos grandes. Como é que é o nome da macaca pra dele jogos, mesmo? Kuta. Kuta. Sobre as mudanças. O Cueva nem entraria. O Cueva passou as 2 últimas semanas a serviço da seleção peruana, volta na quinta-feira. Como toda a preparação havia sido feita com o Lucas Fernandes, o Lucas foi titular. Fez um bom primeiro tempo, cai no segundo tempo, aí ele sai para a entrada do Marcinho. Aos 43 do segundo tempo é o Jonathan Gomes quem vai ser a terceira substituição. Ele entraria no lugar do Prato, só que o Prato faz uma boa jogada, pede para não sair e aí o Dorival recua. Chama o Jonathan Gomes para sentar no banco de reservas e põe o Cueva aos 44 do segundo tempo. Para mim é assim, você quer dar gelo no cara? Você quer mostrar que o cara não é maior do que o São Paulo?
você quer mostrar que o Cueva precisa se colocar no lugar dele, acho justíssimo. Mas aí não coloca para jogar. Colocá-lo aos 44 do segundo tempo é jogar contra o próprio patrimônio e expor o jogador a uma situação desnecessária. Porque é muito difícil que alguém decida em 2, 3, 4 minutos. Então, o Dorival, para mim, errou nessa questão. O Dorival me decepciona, porque o Edmir estava falando a respeito do Rogério. O Rogério, além de não ter experiência, ele não mostrou maturidade para gerir pessoas. Você, como técnico, você tem que ser um excelente comandante. O Rogério conseguiu arranjar confusão com vários dos jogadores do São Paulo. A demissão dele também passa por conta desses problemas. O que só aumentaria a responsabilidade do Dorival. Porque o Dorival chega num ambiente que tinha o treinador como um inimigo, então era mais fácil para ele montar alguma coisa. E o Dorival não tem conseguido montar nada. O trabalho decepciona. Eu sempre achei que o São Paulo não cairia. Depois do empate em 2-2 com a Ponte Preta, da forma como foi, vencendo por 2-0 com tranquilidade, eu fico me imaginando, o São Paulo vai ganhar de quem? O São Paulo precisa de 7 vitórias nos jogos que restam. Ou Tem uma 6 sequência vitórias e 3 difícil empates. agora pela frente. Ele teria que ganhar todos em casa, né? Todas em casa. Ganha todos em casa. Depende, isso É, tudo todos em depende. casa. Depende do quê? Essa matemática que você está aplicando aí, irmão, essa matemática... existem não- vários tipos de matemática. Não tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Você quer falar mais sobre o assunto? Eu provo, sabe por que eu provo? Porque é o seguinte, tá todo mundo falando do Corinthians, tá patinando. Os outros times também não estão andando, tá tudo embolado. Campeonato Nicola. medíocre. Entendeu Desculpa, não? cara. Mas e- Você tá enganado, Você tá usando Guga. o Corinthians É de novo para medíocre. usar para falar do São Paulo. Não, eu estou Eu não acho que usando a seja situação do medíocre, campeonato. mas eu acho que Você está não acha que é equilibrado medíocre o campeonato. De boa. Ô, Não, Guga, não é você medíocre. sabia que o segundo lugar seria o primeiro no ano passado? Você sabia que o terceiro lugar seria o primeiro nos últimos Mas 4 lógico, anos? Você não sabia? tem equilíbrio técnico. Não, mas então, mas como é que você fala? Não tem equilíbrio técnico. Não, tá tudo embolado. Pelo contrário, o campeonato tá bem equilibrado. equilibrado. Ele Então tá tá bem equilibrado, mas Por quem tá baixo, saindo da Carreiras. curva é justamente o São Paulo, que não consegue ganhar dos times que estão juntos com ele lá embaixo. Próxima O rodada. Avaí tá ganhando, o Sport tá ganhando, o Vitória tá ganhando, Não, mas é por isso o que eu Chapecoense acho, tá ganhando. mas é por isso que eu acho pela Bahia. grandeza do São Paulo. Só o Atlético Goianiense Eu, não tá ganhando. eu acho que o São Paulo vai buscar isso, cara. Eu acho que o São Paulo vai ainda se E o- classificar para Libertadores. O problema do São Paulo. Nós temos, são 15, nós temos 45 Se o São Paulo pontos. se classificar, vou fazer Mas, uma estátua peraí. do Carreiras. O problema do 45 São Paulo- pontos. Carreira vai se O problema transformar do um São Paulo torcedor é justamente- honorário de São Paulo. Vai ser o... Vai. Não, o problema do São Do Paulo é lado do São justamente Paulo vai esses ter estátua do confrontos Carreira. aí contra Não, os times na briga direta pelo rebaixamento, né? Que não conseguiu os pontos que deveria diante desses times. Não tem essa, Letícia. Já mudou tudo de novo a briga direta. O Avaí era a briga direta, agora o Avaí não é mais. Não, então, tenho ó, duas a- opiniões. Não, como não? acabou de subir. Opa, tá não com- é não. Que nem agora o Curitiba. O São Paulo vai ter que torcer pro Palmeiras agora. Vai, mas Vai ter que tem torcer duas- pro São Paulo vai ter Palmeiras. que torcer pra todo mundo. Tem que torcer bem pro Palmeiras, porque agora o Curitiba passou a ser a bola da vez do São Você Paulo. imagina a situação do torcedor são paulino, né? E o Que se próximo assiste jogo do São sofrendo o Paulo. jogo do Fechar São uma Paulo e tem que aposta. torcer pros outros. O Dorival cai nas Situação. próximas 4 rodadas. Pode escrever isso. Você acha, Nicola? Há uma pressão grande para que ele seja demitido. A reunião de amanhã do Conselho Deliberativo, do Conselho Administrativo, vai colocar em análise o trabalho do Dorival. Dorival vai precisar de resultados. A sequência de jogos do São Paulo, os próximos jogos do São Paulo, tem alguns espinhos. Como, por exemplo, o Corinthians, às 11 horas da manhã do domingo. Próximo jogo contra o Vitória, fora de casa. Digamos que ele perca pro Vitória. Só tem jogo fácil, né? Que é um adversário direto pelo rebaixamento. Vai ser o confronto, Letícia, do pior visitante do campeonato, o São Paulo. 5 pontos ganhos fora de casa contra o pior mandante. O Vitória tem 9 pontos em 12 jogos como mandante. Digamos que o São Paulo perca do Vitória. Se o São Paulo perder do Corinthians no Morumbi, Cai. jogo para 50 e poucas mil pessoas, eu acho que o risco Eu acho que é 4 jogos não o passa. risco é grande. E quem assumiria numa situação dessa aí é praticamente tampar o caixão, né? É Aí é segunda um divisão. erro. Que foi o que o Inter fez é- ano é um- passado, foi que, né? Mas Você é o que tá todo certo, mundo Edmir. faz. Você tá Infelizmente, certo, time que Edmir. cai faz é, isso. É um erro que os clubes que caem costumam cometer. O Avaí, que o Carreira citou agora há pouco, é a exceção da exceção. O Avaí está com o Claudinei Oliveira, aquele ex-treinador do Santos, há mais de um ano. O Avaí chegou a ser o último do campeonato, chegou a ser o penúltimo. O natural é que ele já tivesse sido mandado embora, apostando naquela troca imediata que surte efeito num primeiro momento. Mas eu acho que apesar da falta de técnicos no mercado, eu acho que o Dorival vai correr um sério risco. Porque aí, Edmir, como é que é a cabeça do dirigente? O dirigente quer salvar a própria pele. Óbvio. E ele não consegue, nesse momento em que as inscrições do Campeonato Brasileiro estão encerradas, ele não consegue mais buscar reforços. Então,
para ter um fato novo, para ter alguma novidade, para oferecer algo à torcida, eu ofereço aqui a cabecinha do Dorival Júnior, está demitido. Ganha tempo, ganha respiro, né? A verdade Então, mas todo essa, mundo fala que o dirigente. elenco do São Paulo não é um elenco ruim. Não é? Não é Que mesmo. perto dos outros, aí tem pelo menos 7, 8 faz times tempo. piores. Tem. Então o que acontece, né? Além de brigas internas, além de uma falta de entrosamento, porque tem jogadores que então. estão aí há 5, 6 jogos, há Há 8 uma falta jogos. de confiança muito grande, Edmilson. Tanto que os 2x0 e tomar 2x2 com a Ponte é Gente, totalmente muito estrangeiro, isso, não falta de dá, confiança. não dá certo o time com muito estrangeiro. E o desculpa. time mudou de padrão muitas Mas vezes como não dá também, certo né? time Dá estrangeiro? certo. Desde o Rogério Histórico já, Ceni, isso foi é histórico. Mas o quê? Com trocando, foi jogador mudando. estrangeiro junto? É, isso Mas é o Corinthians não histórico. tem jogador estrangeiro na zaga e tá aí. Não, com isso. peraí, nós estamos falando de Balbuena. de 2, não de 6. Você tem que deixar um de Eu fora. não acho que o problema é estrangeiro, não. Eu acho que o problema... A Letícia citou as trocas, a falta de um padrão de jogo. O Rogério errou de... O Carille esteve aqui recentemente e falou, o treinador que troca muito, ele confunde a cabeça do jogador. O São Paulo esse ano já jogou no 4-3-3, no 3-5-2, no 3-4-3, no 4-2-3-1, no 4-4-2. Essa bagunça que a gente vê dentro de campo também é reflexo disso. Eu acho que E qual a melhor formação? é alguma que você insista, é alguma que você, de acordo com as peças que você tem. É 10-1 agora. Talvez, se fecha, talvez algo né? que Se privilegie a defesa. Porque a defesa do São Paulo é horrorosa, É ruim, tenebrosa. É a segunda pior não defesa do diga. campeonato. E aí o Tite ainda convoca o Rodrigo Caio para a seleção. Esse é um dos grandes absurdos das convocações recentes do Se o Tite. São Paulo tivesse vendido o Rodrigo Caio, em vez de 3 atletas, ele tinha pego uma puta grana, certo? Certo? E tava com 3 atletas no elenco que... E aí, só para fechar, Outra coisa, esse negócio só para falar de língua, se língua fosse problema, a Grécia não dava certo. Foi campeão da Eurocopa porque o técnico fala grego com o time. Então, entendeu? era para dar risada, né? Não, mas eu gostei muito. Essa Ó, foi boa. Carreira, só para completar, Vamos rir para garantir o emprego. a respeito do São Paulo. Ô, Falta Letícia, ri, Letícia. Falta de confiança. Falta de confiança. É assim, um jogador médio com confiança, ele se torna um jogador bom. Mas Porque ele arrisca, porque ele tenta o drible, porque ele chuta de fora da é área. o que aconteceu com o Corinthians, com muitos jogadores. Sim, no bom momento do Romero, Corinthians, Romero, Bruno. por exemplo. Jogador Bruno, médio com esse calma. Carlos Carreiras. Oi, como vai? Tudo bem? Prazer. Dá um tapa pra ver É que eu faço muito programa com o Bruno Vicário isso e aí eu acabei confiando. No bom momento do Corinthians, Carreiras, o jogador médio virou ótimo. Isso aí. E no mau momento, o jogador médio vira uma porcaria. O Prato vive o maior jejum de gols da carreira dele. Olha, eu confesso que depois que eu vi o Hernanes fazendo aquele carinho, eu achei que Carinho quem? o entrosamento tava demais. No São Carinho Paulo. quem? Lembra daquele Aquele do no jogo lance contra o de uma Botafogo, falta, não foi? que ele foi apertando na bunda do outro. Eu falei, nossa, eles estão entrosados. Olha, Velho, vamos Sério? ser sinceros. É tipo de coisa que só acontece com o São Paulo. Você Vamos ser citou, sérios. algo, a única coisa que talvez esteja dando certo no São Paulo, o Hernanes. Que susto. 7 gols. Pensei que era o... 7 gols em 7 jogos. Mas você Carreiras. sabe o que é isso, né? O quê? Bebeu água daqui, ó. Bebeu água aqui do Santo André, jogou aqui, por isso que ele joga bola. Ele treinou Ó, o Carille. faltas com Carlos Ó, Carreiras, por Carille- isso que ele... aliás, bebeu. aliás, ele tem uma Entendeu? característica Então, que eu tenho. Não, eu tô indo embora, eu vou sair do Carreiras programa. treinava Obrigado ele a bater falta no pelo Santo André, convite. por Depois isso que foi dessa, bem não. sucedido. Você quer me falar que o Hernanes ele tem uma característica igual a sua? Isso me disseram. Isso me disseram. Foi. Quem Foi a disse? senhora mãe Foi a dele, Lu, a senhora esposa mãe dele, Não, foi a não, mãe. que ele bate falta com os 2 pés. Sua mãe é viva, Carreira? Como que chama? Dona Rosa. Dona Rosa. Boa noite para a senhora. Legal ter contato com a senhora. Eu sugiro que a senhora pare de elogiar o Carreiras, porque ele acredita em muitas das Ele tá coisas acreditando. que a senhora fala em relação ao futebol. Então, a gente gosta muito da senhora, torce muito pela senhora, mas começa a puxar a orelha do Carreiras, fala que ele não joga bem, porque ele acredita na senhora. Falar em senhora que está assistindo, Nicolinho, ó, sua fã, Dona Aide Miniucci de Santo André, 79 anos, Que legal. tá lá assistindo a gente, rachando o bico lá com as nossas palhaçadas aqui. Um Tá beijo, aqui. Dona Aide, né? Aide, Dona Aide. Olha, Dona beijo, Aide, não Dona nos Aide. leve a mal, porque é só brincadeira. Dona Aide, um beijão, tá aqui, tem até fotinho dela aqui assistindo a gente, tá? Um beijão, Fernando também aí, tá com o filhão aí assistindo. Obrigado pela audiência, viu? Mas eu garanto que esses gols que o Carreiras mostra dele fazendo é tudo edição, viu, 8 gente? editores, truque de você é um edição cara de aqui. televisão. Oito? Ele briga muito com os editores quando eles não colocam o gol, ele quer que Tá aqui o coloca Piva lá. aqui, ó. tal.
Tá aqui o Piva palmeirense aqui, mandar um abraço. Até o Piva é uma prova, né, Piva? Vou trazer você qualquer dia aqui pra mostrar que eu não jogo futebol, eu dou show, né, Piva? A sorte, Carreiras, é que você tem hoje grandes tá amigos. pesado, E hein? falando em São Paulo, né, que tá precisando de uma confiança e de uma segurança para sair de vez dessa situação do rebaixamento, a gente tem que falar de Braga Metal, porque confiança e segurança é lá que a gente encontra. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal, Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio? Ganhe uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Ó, legal. Um abraço pro pessoal da Braga Metal. Olha, pessoal, é muito sério o que a gente fala de segurança, né? Portão, se você parar para ver que você vai fazer uma reforma na sua casa, às vezes você vai investir na churrasqueira nova, tudo, mas a primeira coisa que tem que pensar é colocar um portão automático. Não faz sentido você ter uma baita churrasqueira em casa e o teu portão lá, aquele nheque-nheque danado, que você para o carro, desce, se expõe. Essa é a realidade. E com o portão da Braga Metal, em 12 segundos você está guardadinho dentro da sua casa. Então pense bem, pega o telefone agora, liga para o Márcio que ele corre agora fazer um orçamento, se bobear ainda paga uma pizza para você. Tá certo, ó. Informando aqui o placar do último jogo que fecha essa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá 1-1 aí o jogo entre Atlético Goianiense e Bahia. Jogo que acontece lá em Goiás. Que coloca o Bahia também numa posição nos últimos 5 jogos muito boa e o Atlético Goianiense 7 pontos nos últimos 5 jogos. Jogo que interessa demais ao São Paulo. O Atlético Goianiense saiu na frente com o gol do Moraes aos 33 do primeiro tempo. Acho que não é aquele, não. Onde é o jogo? O jogo é em Goiânia. E agora, aos 20 do segundo tempo, o Bahia empatou. A gente está com 25 do segundo tempo, então ainda tem bastante jogo. O São Paulo torce por um tropeço do Bahia. Se o Bahia vencer, é um adversário que se distancia. O melhor resultado para o da São zona Paulo é do o rebaixamento. empate. Não, acho que é a vitória do Atlético Goianiense. O Atlético, se vencer, vai a 21, Carreiras. Com 21. Se o São Paulo tiver que olhar para baixo, é sinal que vai fazer pouco ponto, né, Carreiras? Nicola, sei lá, velho. Bom, Time para grande não finalizar olha aqui pra o assunto do São Paulo, então, Nicola, a gente estava falando do Hernanes, né? E o Hernanes, que eu acho que a gente até já comentamos aqui, é um jogador que realmente está fazendo acontecer no São Paulo, parece que quer salvar o São Paulo aí de qualquer jeito, mesmo que seja sozinho, fez um baita golaço de falta e voltou da China em alto nível, né? A gente fala muitas vezes que os jogadores que voltam da China, que voltam de outros países, que o nível do futebol é mais baixo, precisam de um tempo para se adaptar. Ele ficou um tempo parado lá, mas voltou Bem jogando lembrado, bola. Letícia. Eu falei aqui no jogo do Botafogo. Se ele continuar jogando assim, o Tite vai ter que levar ele, não vai dar. Ele ainda era um jogador que jogava pouco lá, Carreiras. Não era titular. Ele sai porque chegou a ser submetido ao time B da equipe chinesa em que ele disputava. Ou seja, é um cara que está se readaptando ao futebol brasileiro, readquirindo o ritmo de jogo. E nada disso tem sido empecilho. É a única... É assim, o principal jogador do São Paulo na temporada é o torcedor. É uma coisa de louco. É a maior média de público da história da história do São Paulo. Depois é o Hernanes, é o cara que está salvando a pele do São Paulo. É quem faz com que o torcedor ainda tenha esperança de ver o time na Série A. Essa história de Libertadores, me desculpem aqueles que fizeram esse tipo de projeção. Mas essa história tá eu quero só ver, cara. que vai valer a aposta? Não, então, vamos fechar aqui a aposta, Nicola. Vamos fechar a aposta aqui. Essa é a nossa aposta que não chega na Libertadores, que até agora não foi fechada. Tá fechado. Você vem aqui de camisa do São Paulo. E você vem de Baiana, verdade. Isso, esqueceu. Já tá rolando essa aposta? Tá rolando. Na abertura você falou que tinha informações Isso. aí de Vamos coordenadores da viagem. Vamos lá. Amanhã vai rolar uma reunião desse conselho de administração. Vai se bater na tecla de que o São Paulo precisa ter um... Nicola, deixa eu te dar uma dica do ponto de vista jornalística. Porque, quando você for falar do São Paulo, não usa o termo rolar, entendeu? Não usa, vai acontecer, tá? Por quê? Porque fica chato, Nicola. Pode ser mal Entendeu? Não, amanhã vai rolar. Por que, cara? Fica esquisito falar do São Paulo assim, entendeu? Vai rolar Vou tentar de novo. Sabe o que me causa estranheza?
Qual jogador que deu um selinho outro? Foi o Emerson Sheik, Mas quando foi ele uma era do cena jogador de do teatro, Corinthians. Para com isso. Coisa estranha, Mas né? é que ele aprendeu no São Paulo. Ele começou no São Paulo, mas Base, saiu né? muito cedo. Negativo. Não, Mas viado vem daí Nicola, cedo, eu pô. vou te falar um negócio muito sério. A gente faz cobertura nos camarotes aí, de carnaval, lá aquela vem. coisa toda. Esse negócio de cobertura não, hein? Cuidado. Eu já vi algumas cenas de jogadores de Corinthians, de outros jogadores com shortinhos esquisitos, que a gente ficava em dúvida qual era a masculinidade dessa criançada toda. E alguns bem corintianos. É mesmo? Depois dos bastidores eu te conto. Eu tenho um que eu já tenho uma suspeita forte. Inclusive... Era ídolo do torcedor corintiano. Era o sim. símbolo da raça, símbolo Uma coisa da, muito do vigor. esquisita, rapaz. Bom, mas deixa pra lá, deixa Carlos. quieto. Isso é eu bastidor. vou tentar de novo, tá, Carreiras? Qual é a palavra que eu não posso usar? O verbo rolar. Rolar. Acontece amanhã. O São Paulo realiza amanhã, à noite, reunião no Conselho de Administração para tentar, em caráter emergencial, estabelecer metas para sair da crise. Tá falando bonito, para jornalista de economia. A discussão mais quente, pode, né, Carreiras? Lógico. A mais quente vai envolver o tema coordenador técnico. Há uma pressão enorme dos conselheiros, dos torcedores, para que seja contratado um coordenador técnico. O nome já está até escolhido. Muricy Ramalho. O Muricy tem dois grandes problemas. O primeiro deles, ele não é uma pessoa benquista pelo Leco. Isso desde a época em que era técnico. Quando o Muricy dirigia o São Paulo, o Leco era o maior corneteiro do Muricy. Pedia a cabeça do Muricy todo santo dia. Muro da volta. E o Leco falava muito, e o Juvenal quem segurava o Muricy. Bom, posto essa situação do Leco, o Vinícius Pinotti, diretor executivo de futebol do São Paulo, é radicalmente contra a contratação de um coordenador. Por quê? Porque ele entende que a chegada de um coordenador vai tirar dele a autonomia de trabalho. O Pinotti não tem experiência comprovada como diretor executivo. Para um momento de crise como essa, é importante ter alguém com estofo, é importante ter alguém que saiba falar a linguagem do boleiro. Pinotti, não é hora de você pensar na vaidade, é hora de você pensar no bem do São Paulo. Porque se o São Paulo for rebaixado, a tua carreira como dirigente esportivo já era, nunca mais. Se o São Paulo se salvar, é possível que esse, entre aspas, coordenador técnico ganhe os louros. Mas a sua vida como diretor... O Muricy já disse em algumas entrevistas que toparia. Eu acho que não deve ser o caminho do Muricy. Eu acho que amanhã vão impor ao Vinícius Pinotti a contratação de um coordenador. E aí vai se pensar numa alternativa B. O nome do Raí é um nome que ganha corpo. Eu não sei se o Raí aceitaria. E também não sei, Edmir, se o Raí seria uma boa para o São Paulo. Porque não tem experiência. Não tem. Você precisa trazer alguém com experiência comprovada. É mais um Ceni, né? É mais um Ceni. É mais um escudo. Só uma perguntinha. É um escudo como foi o Lugano quando foi contratado para atender a torcida. Por que não É um traz? escudo como foi o Rogério Ceni pensando no ano Por eleitoral. que não volta o Milton Cruz? Pois é, mas aí é problema com a diretoria. Também o Leco também não cogita essa Ou possibilidade. seja, Mas não Milton quer o Cruz bem tem pro São problema Paulo. na justiça, não tem com o O São Milton, Paulo? Alguma coisa nesse o Milton sentido, tá assinou rolando? com uma O problema proposta, dele é com com o Leco, uma não é ação isso? na justiça. Peraí, a ação na justiça então é um problema. E a multa do Rogério Ceni não tem problema nenhum. Mas a gente não está questionando isso. Então, agora. esse é o questionamento. A gente está questionando agora o coordenador técnico. O problema de bastidor é entre eles Não, mas lá, o questionamento é avaliar o que é o bem pro São Paulo. Entendeu, não? Eu Então, como se São tem, Paulo, tá, se fosse para escolher, sem dúvida, Muricy Ramalho. tá cheio de coisa. Agora, Sem um dúvida, detalhe Muricy legal, Ramalho. gente. Ontem o Muricy gravou nas redes sociais dele, amoroso, um vídeo, o Muricy tá na praia, de óculos escuros, e ele falava, o São Paulo não cai de jeito nenhum. Ele cravava isso, quer dizer, já mostra também que já tá fazendo a Aí eu média vi dele esse pro vídeo, Morumbi. eu vi esse vídeo, aliás, tá outro nome aí, Amoroso, um cara que tem uma experiência muito maior do que o Raí nesse aspecto. Mas eu acho que precisava ser alguém que já exerceu essa função, Carreiras. O Muricy não exerceu, mas o Muricy passou anos nos vestiários, né? Nesse outro lado. Com experiência técnica, E o jogador né, respeita a figura do goleiro. Muricy, né? Porque Essa é a assim, questão. vamos lá, o Cueva precisa tomar uma dura, né? O Cueva tá jogando mal. Vai chegar o Vinícius Pinotti lá. O Vinícius Pinotti é um executivo que deu muito certo, milionário, super bem sucedido, 21 milhões de reais. Gente ele boa. colocou no São Paulo, gente finíssima, esteve aqui. Mas, Carreiras, o boleiro respeita quem ele sabe que já fez alguma coisa no futebol, cara. É assim Cueva, mesmo. O Cueva deve olhar e falar. Que esse Deve almofadinha, deve o que pensar. esse- Ele não fala, mas deve pensar. O que esse aí tá falando, cara? Jogou aonde, Jogou cara? Jogou aonde, com é? quem? Entra por aqui, sai por aqui. Então, trazer alguém com estofo, mas também com experiência, pode ajudar o São Paulo.
Tá certo, então. Mais alguma coisa sobre o seu São Paulo, Edmir? Não, Letícia, só fica tristeza, que eu acho que o São Paulo dificilmente vai ficar. Mas não chora, Edmir, não chora. É, rapaz, a gente tá torcendo, mas acho difícil. A zaga é ruim, os laterais não existem, a avenida dos dois lados, né? Trouxe o reserva do Cruzeiro, que, pelo amor de Deus... Quer dizer que a partir de 2018 o time grande cai, então, é isso? Não, eu ainda acho que não cai, mas eu tô achando que vai cair. Não, mas olha, sério, tá sobrando pouco. Eu não entendi o Edmir agora, Carreiras. Ele falou, Eu acho, como é que é? eu acho que não cai, mas eu acho que vai cai. cair. Ô, Edmir, Nicola, que é o seguinte, a gente torce... Aqui não tem A gente em cima torce... do muro. Não, vai ajuda, ficar em cima Edmir. do muro. A gente torce para que não caia, essa é a Tá. expectativa. Ah, claro. entendi. E a gente vai nessa história de time grande não cai, que é uma desculpa para aguentar a encheção de saco dos corintianos, dos que tá aqui do meu lado, Você imagina dos depois que palmeirenses. quem é a maior mala, Edmir? Corintiano ou São Paulo? Ou palmeirense? Não, o maior mala chama-se Carlos Carreiras. Ele está acima do Corinthians, mesmo? né? É uma coisa impressionante. É mesmo? Se eu fosse palmeirense, eu não estava do lado dele, porque eu tenho dó dos palmeirenses, que ele passa o dia inteiro mandando vídeo Palmeiras. Não tem mundial mesmo, a gente sabe, mas até aí ele manda o tempo Eu inteiro. falo mentira, não. Mas Então, corintiano é pior, né? Corintiano é pior. Corintiano é uma coisa complicada. é mesmo porque também é freguesaço. Aliás, Carreira, você devia ganhar um prêmio de maior divulgador da Sociedade Esportiva Palmeiras. É impressionante. Não é? Porque um cara fala o dia inteiro do Palmeiras. você Não, devia mas ganhar fala esse verdade, prêmio. fala verdade, Então, fala verdade. você tá O Nicola divulgando o é um nome. jornalista experiente, ele sabe que eu vou falar muito bem. O São Paulo passou um período, não muito tempo atrás, aí, mandando o técnico Corinthians embora. Sim, foi o sim, Passarella, sim, foi, sim, né, vários vários técnicos, né? Então, Vários. assim, não é tão freguês assim, né? Claro que, Ó, qual é? Tá certo. Mas tá A gente, bom. já que o Carreiras é o cara que mais divulga o Palmeiras aí, que fala muito do Verdão, a gente vai trocar de assunto e vamos justamente falar do Palmeiras aqui na nossa bancada do Futebol Mais Debate. Mas antes da gente chamar o hino do Verdão e falar desse jogo contra o Atlético Mineiro, a gente vai pro intervalo rapidinho e já já a gente tá de volta. De volta com o Futebol Mais Debate. Agora para falar então do Palmeiras. Toca o hino do Verdão, produção. Coisa linda. Coisa linda. O hino do Palmeiras. Nossa, é o hino mais vida. bonito. É, o Palmeiras, que no Independência jogou aí contra o Atlético Mineiro no sábado, né? O jogo que abriu a 23ª rodada do campeonato, jogo do sábado às 16 horas da tarde, e conseguiu manter o empate aí contra o Galo, mesmo com 2 jogadores a menos, né? O Palmeiras que teve 2 jogadores expulsos e jogo de arbitragem polêmica, hein, Nicola? Além das expulsões, né, por parte do Palmeiras, tivemos 3 pênaltis aí assinalados pelo Voaden, que era o árbitro da partida, o gaúcho, e ainda mais lances que ambos os times saíram reclamando. Deu o que falar esse confronto lá no Independência. Jogo em que a arbitragem prejudica o Palmeiras. A arbitragem adotou um tom rigoroso contra o Palmeiras e eu acho que a maioria dos lances de forma acertada, mas que quando deveria ter sido tomado o mesmo tipo de decisão em relação ao Atlético não foi tomado. Jogo em que o Palmeiras, no 11 contra 11, jogou muito mal, pessimamente mal, tão bagunçado quanto nos jogos anteriores. E aí, de forma incrível, a partir do momento em que passa a jogar com 10 jogadores, melhora, se organiza, talvez com um pouco mais de disposição, talvez com um pouco mais de entrega, um correndo pelo outro. O Palmeiras equilibra as ações no 10 contra 11. Depois, no final da partida, o Palmeiras joga com 2 a menos e mesmo com 2 a menos tem 2 chances claras no contra-ataque. O Atlético, por conta da superioridade numérica, faz muita pressão, cria muitas chances de vencer. O resultado de empate, no final das contas, acho que acabou sendo bom ao Palmeiras. É um Palmeiras que vai cumprir tabela até o fim da temporada, vai ficar no G4. Para mim não briga pelo título, longe disso. Também não acho que vá correr risco de sair do G4. A ideia no Palmeiras é terminar o ano relativamente bem e começar a projetar 2018. Tá aí na 4ª posição com 37 pontos. O Palmeiras podia ser ultrapassado na tabela pelo Flamengo. Aí no final de semana o Flamengo acabou perdendo por 2 a 0 para o Botafogo. Então o Palmeiras continua no 4º lugar com 1 ponto a mais agora. Com essa esse campanha empate. aí não fica no G4 não. Fica. Não Outra coisa, Carreiras, é o que a gente vem conversando. Podia ser ultrapassado pelo Flamengo, podia. O Grêmio perde, aí vai o Palmeiras empata, vai o Flamengo perde. Quer dizer, eu que eu te falei, o Santos na semana que vem vai perder. Então, o campeonato, eu brigo isso. O pessoal, Corinthians, pode falhar à vontade. Pode falhar à vontade, porque o Corinthians ainda tem o melhor elenco, o melhor time e vai ganhar. Não, o melhor Edmir, elenco é o você percebe- Palmeiras. você O melhor percebe- elenco é o Palmeiras. Edmir, você percebe que
há uma clara tentativa não, há um claro pensamento de que quando o Carreiras fala de qualquer time, ele embute o Corinthians. O Guga tá indo pelo mesmo caminho. Agora é a hora do É o pupilo. Palmeiras. Agora do Palmeiras. Você tá falando do Corinthians? Não, mas Corinthians. você falou que o Palmeiras... Você acredita que ele fica na Libertadores facilmente? Sim. Com essa campanha, não, E é o que Nicola. você falou, é o time Não, de mas menor calma aí, elenco. mas calma aí. Muita calma. O São Paulo, que está em 19º, vai para Libertadores e o Palmeiras está em 4º, não. Meus amigos telespectadores... Na teoria, o Palmeiras pode ser rebaixado rapaz, ainda. ele é um grande... joga bem, viu? Joga bem. Joga Você é um mesmo, ótimo diretor de televisão, te adoro de cara paixão, da um TV. querido amigo, mas não dá, Carreiras, não dá. Calma aí. Mas deixa ele na linha de Tem alguma raciocínio coisa de que o Palmeiras errado. pode ser rebaixado Ou eu tô ainda. achando que eu tô louco? É, Carreiras. O Palmeiras pode ser rebaixado? Eu tô louco? Quantos pontos o Palmeiras está do Corinthians? Do Corinthians? 13. Quantos pontos o Palmeiras está da zona do 37 rebaixamento? para 26. 11. Ah, não diga. Eu sou algum gênio? Mas aí é elenco. Eu sou algum gênio? Não, Edmir. É elenco. Agora, vamos falar hoje. Não, fala uma coisa. O que o telespectador quer saber é: o São Paulo vai para a Libertadores e o Palmeiras será rebaixado. Por favor, fala, por favor. O São Paulo vai para a Libertadores. O Palmeiras hoje tem uma situação muito mais perto da zona do rebaixamento do que do líder. Tá certo, é número. Tio, é a leitura. O Palmeiras É a leitura. Você falou alguma vez que o Palmeiras corria esse risco de rebaixamento? Não, eu tô falando isso faz tempo. Deixa eu ver se Ele isso aqui é fala água com- mesmo. Atenção, telespectador, eu vou ver se é água. É água, porque poderia ser vodka ou algo que não é possível, né? Eu ouvi tamanha aberração. Mas O então. Palmeiras Mas pode tá cair para a certo. segunda divisão e o São Paulo Tá então mais próximo do Corinthians Eu ou da adoraria zona? que se tivesse Tá certo. certo, olha o puxa Eu adoraria. Tá certo. Peraí, gente, ele tá mais Edmir, próximo do Corinthians ou Guga. da zona de rebaixamento? Mas isso faz dele um candidato ao rebaixamento? Não, o que tá mais próximo? Vocês estão loucos. Vocês É o estão muito título Então ou loucos. agora me rebaixamento? diga. O Não, senhor, mas- O senhor só não tá do consumindo título, um a gente tá baseado falando antes de da começar o zona de programa, porque não é classificação da possível. Tá Libertadores. muito louco isso. Você Letícia. concorda também, Letícia? Mas o que tá calma aí. mais A gente não fácil? tá falando isso? de alcançar o líder, estamos falando da zona de classificação da Libertadores, onde o Palmeiras já está. O que é? Você ganha pra defender E o que Nicola? inclusive... Não, gente. Fala pra ele aí, O que o Nicola simplesmente no início do... Ó, tá gravado, o primeiro programa do ano. Palmeiras ganha tudo. Não. Ganha tudo. Ganha Palmeiras ganha tudo. tudo. Palmeiras com o Você Borja tá ganha muito louco. tudo. Você tá muito louco. Eu disse que o Palmeiras era favorito. Isso. E o Palmeiras é a grande decepção da temporada. O Palmeiras, com um investimento de 116 milhões de reais, não vai ganhar um título. Não, tem o no da campeonato. Musa ainda, tem o da Musa ainda. Mas eu vou falar uma coisa, eu não me decepcionei, gente. Eu não me decepcionei. Porque não com o teve Palmeiras. expectativa Não, nenhuma. Eu, pra mim, sim. Ah, eu não me Pra mim, o decepcionei. único que não me decepcionou, pra mim, foi o Borja. Pra mim, não. Isso aí não me enganava. Isso aí, tudo bem. Mas não fala que o Palmeiras vai brigar contra o rebaixamento, cara. Não fala. Nicola, Não, o que nos ele últimos fala? 5 Qualquer coisa, jogos, fala. o Palmeiras tem 5 pontos. Nos últimos 5 jogos, Nicola. E daí? Você sabe qual é o time que tem menos? Aí, o São Paulo tem 5, não tem os outros times. Se fosse você considerar isso daí, O cara... Nicola é sempre assim. Eu tô achando isso tudo uma aberração. Esse pessoal deve, no mínimo, cheirar um baseado ou tomar uma bebida antes de descer da sala dele para que não é possível. Cheira baseado? Não, deve. Olha, hoje esse programa tá Olha o agitado. cara que eu trago pra falar sobre futebol. O cara cheira... Ó, primeira coisa, eu não faço nenhuma coisa nem outra, mesmo na ordem errada que você falou aí. Não, mas você entendeu. Você deve consumir um baseado, deve injetar, porque não é possível. Imagina injetar um baseado, gente. Droga, você tá entendendo. Outra Tá coisa. entendendo? Ele me fala que o Palmeiras vai cair e o São Paulo vai pra Libertadores. Começa por aí. Tá errado. É. Lógico, isso não vai acontecer. Primeiro, ó, vamos separar o Corinthians. Você vai já- vir pelado aqui se acontecer? Não, a aposta é sua. Você tá louco, Aí, Fabrício? Guga, Tá louco, vai ver pelado. Aí eu vim ver Pelado. pelado aqui na frente de todo mundo. Você, em vez de apostar isso com a Letícia, você apostou Não, com esse mas Guga. não. Esquece Depois o Guga fala que pelado. São Paulino é que gosta do Esquece. negócio. É porque né? ele usa, Tá vendo? ele usa cueca Vamos de trabalhar com couro. ele. Você quer fazer esse tipo de aposta? Vamos fazer uma aposta com a Letícia. Calma Não, aí, Edmir, calma aí. esquece. Não, Concordo. não, não, Aí eu não, aposto. vem, ó. A Letícia vem Eu vou pelada até do São colocar Paulo pra uma pausa Libertadores. nesse assunto, vou chamar o merchan da Costelaria Berlim, tá? Boa noite, Carreiras. Boa noite, pessoal do Futebol Mais Debate. Estou aqui na Berlim Costelaria, a melhor costela da ABC. Comida saborosa, um atendimento diferenciado, um ambiente aqui super agradável para você comer muito bem. Aí, ó.
Na verdade é o seguinte, eu não faço nada agora, que eu como uma costelinha na Costelaria Berlim. É maravilhoso. Aí eu São como, Paulino. né? Apesar de ser lá do nosso querido Daniel, um grande São Paulino que tá Mas triste. é a melhor costela do ABC. Né? É muito boa. É muito boa, Aquela muito costela boa. com mandioca. Deve falar da mandioca. Quer ver ele falar? É. Olha lá. Não, quem deu a deixa? Desculpa, quem O deu a Legal deixa? começou a falar do jogador do goleiro de São Paulo, que ele é saudade do Denis, que ele é alto. Não, nós estamos É falando alto. sério da costelaria Berlim, de então São sério, Bernardo. cara. Bom, A ó. costela com mandioca dele é maravilhosa. Ele tinha que lembrar da mandioca. São Paulino não pode esquecer da mandioca. Olha. É sensacional. E como não tem muito assunto novo para falar sobre o Palmeiras aí, porque afinal de contas o Palmeiras continua na mesmice aí no Campeonato Letícia, Brasileiro. como não tem? Eu quero saber a opinião do Nicola. Então, é isso que eu ia perguntar agora, se o Nicola tem mais informações Você sabe a de pergunta que ele ia fazer? bastidores. Não, eu quero aí. saber essa fase, o que está levando o Palmeiras a essa fase. Porque, por exemplo, ele falou Não aí... engrena. Ele falou em relação à entrada do Cuevas, que entrou no final do jogo. O Eva. Tá aí o Borras. E aí? Esquece o Borras. Não, então Calma aí, o calma aí, Cuca calma aí. então tá acabando com o patrimônio do Palmeiras. Então, para finalizar o assunto do Verdão, Nicola, eu quero saber se você tem mais Palmeiras tá informações rachado, de Nicola? bastidores aí sobre Palmeiras o tá Palmeiras. rachado, na tua opinião, com esse negócio do Felipe Melo, de um falar do outro. Totalmente. Acho, Edmir, que é um racha muito evidente entre Felipe Melo e Cuca. A reintegração do Felipe Melo Doeu, né? é exclusivamente Trabalhista. por causa do departamento jurídico. O departamento jurídico cantou ao presidente Maurício Gagliotti que, caso continuasse afastado, o Felipe Melo teria grande chance de, na justiça, conseguir provar que estava sendo impedido de trabalhar. Isso poderia causar ao Palmeiras, na justiça, uma decisão de pagamento do contrato de forma integral, 21 milhões de reais até dezembro de 2019. Por isso ele volta ao Boa noite, time. Carreira. Não vai jogar. O palmeirense que tem esperança de vê-lo jogar, saiba que o Cuca não aceitou o pedido de desculpas do Felipe Melo. Felipe também, na Não é um entrevista pouco de coletiva... intransigência, ô Nicolinha? Não é, sabe por quê, Guga? Imagina, você é o dono da TV, Ah. tá? Você comprou a TV do Carreiras. Vamos fazer diferente. O Carreiras é o dono Não, da TV. você comprou a TV do Carreiras. O Carreiras quis férias prolongadas, você tá com uma... Vai tirar um ano Você tá sabático, com o bolso vai, cheio, entendi. você falou, Carreiras, quanto que é? Aham. 20 pau. 20 milhões, tá? Assinou o cheque, passou o cheque pro Carreirinha. Carreirinha tá com 20 pau na conta, você é o dono da TV. Aí, você tá lá, trabalhando, o dono da TV, cheio de ideias novas. Eu chego e falo, com esse Guga de merda, essa televisão não vai pra lugar nenhum. Eu conto aqui, 5 minutos depois a Letícia conta pro Guga, o Guga tá sabendo que eu, na condição de subordinado seu, falei que com esse Guga de merda a TV não vai pra lugar nenhum. Mas aí sabe o que eu faria? O Nicola é um profissional importante pro programa, eu vou mantê-lo. Tá bom. Mesmo que ele ache que eu então, sou aí o que o Guga faz? O Guga me afasta do programa, mas não fala da briga. Me afasta porque eu tô com um problema na garganta. E aí, 5 dias depois, vaza um áudio em que eu falo, esse Guga é uma bosta, eu vou quebrar ele no meio, eu não quero trabalhar com ele, esse Guga é um infeliz. Aí, Guga, aí fica difícil. Posicionamento até junto com os jogadores. Mas né? essa Fica a brincadeira figura do afundou o ano do treinador. Palmeiras. Eu Você acho concorda que, comigo? É assim, Guga, eu acho que o Cuca também contribuiu para que o Totalmente, relacionamento Nicola. com o Felipe Melo chegasse a esse Também. extremo, tá? Não tem mocinho nessa história, tá? Não vou falar que tem bandido, mas não tem mocinho nessa história. Mas a gota d'água foi determinada ou foi causada pelo Felipe Melo. E aí o Cuca é péssimo no relacionamento com boleiros. Mas nessa não tem muito o que fazer. Agora, eu preciso fazer um questionamento para a mesa e pedir até que, pra gente falar um pouquinho mais do Palmeiras, né? Só falar São Paulo, não só fala de São Paulo. Quem é o Cuca? De 2016 ou de 2017? Porque são dois treinadores completamente diferentes. O elenco desse ano é melhor que o do ano passado, se for ver por nome, né? O Palmeiras se reforçou muito mais. Mas ele fala Mas que quem não. que é o verdadeiro... mas ele pode falar que não. Vai. Né? Os palmeirenses falam que eles têm mundial e não tem. Então, O Cuca fala eu tenho que aproveitar também e dar aquela, né? Você tá esquecendo Mas, que o enfim. ano passado tinha. Mas quem que é o Gabriel verdadeiro Jesus. O quê? Cuca? Mundial? É o não, Cuca Gabriel Jesus. de 2016? É o Cuca campeão pelo Atlético? Ou é o Cuca de 2017 que não consegue fazer um time cheio de estrela? Eu não gosto do trabalho Que, do tem Cuca. que por nome tem o melhor elenco do Brasil por nomes. Quem que é o melhor? Quem que é o verdadeiro Cuca? Ô, Edmir, eu entro nessa linha e falo, olha o investimento que a Sociedade Esportiva Palmeiras fez no ano. Meu, o cara tinha o que ele queria. Tudo bem que o planejamento não foi dele, foi do Eduardo Batista. Mas veja só, o cara conseguiu afundar o ano. Então, pra mim, a culpa é do técnico. Não. Se eu sou torcedor palmeirense, eu tava louco. A culpa pra mim é do Alexandre Matos. Então, mas eu não tô perguntando quem é o culpado, eu quero saber quem que é o verdadeiro Cuca. Se é o do ano passado ou desse ano. Porque são dois senadores muito Eu acho diferentes. que ele é um Muito bom, ele é um diferentes. bom técnico e ele fez um bom trabalho no ano
passado, com peças que de repente encaixaram melhor. Porque você fazer 11 caras, encaixar e jogar junto, e jogar, né? Esse que é o maior segredo do futebol. Mas sabe uma coisa então, um time recheado de estrelas, Carreiras, às vezes é pior para você dar conta, para você fazer acontecer. Mas, Letícia, o Cuca declarou que ele acha que o time não é melhor, e eu concordo plenamente, mesmo porque você não tem ali o Gabriel Jesus. Agora, eu só vejo uma coisa. O Palmeiras aliás, em vez de ser Sociedade Esportiva Palmeiras, está para mudar para Sociedade Bancária Palmeiras. Porque o Palmeiras, o torcedor vibra pelas contas em ordem, certo? Agora, me diz, se as contas estão em ordem, por que venderam o Vitor Hugo? Alguém pode explicar isso para mim? O Vitor Hugo virou reserva. Não. Você vai manter o Vitor Hugo para quê? Para ele se desvalorizar mais ainda? Ele seria titular hoje ou não seria? Não. Não, ele... O Vitor Hugo, versão 2017, está horroroso. O Vitor Hugo não seria titular nessa zaga do Palmeiras? Horroroso. Não seria titular? Ele virou reserva do Edu Dracena com a mais pura O Edu Dracena, então, 37 anos, 37 é o jogador que o Palmeiras tem que ter. Eu não sei o que o Tite não fez, não chamou então, ele. Aí, pessoal, vocês entendem que a imprensa também apoia esse tipo de atitude do Palmeiras. Aí fala que tem um puta timão, é isso aí. Carreiras, vamos lá. O Vitor Hugo virou reserva porque estava jogando mal, porque estava vacilando. Se fosse o jogando Vitor mal Hugo de 2016, com quem, Nicolas? Com quem que ele estava jogando mal? Estava jogando mal com o Mina. Com quem? Com quem? Quem era o treinador? Com o Eduardo Batista. Então pronto, a hora que chegou o Cuca... Só que o Eduardo, e aí, por que não segurou o cara? Porque era um bom negócio. O Palmeiras comprou por 5 e apareceu uma proposta de 15. Mas pra quem não precisa de dinheiro... Mas ele não ia jogar. Mas como não ia jogar, Nicola? Como não ia jogar? Ia jogar o Luan do Vasco. Talvez você não... Ia jogar o Luan. O Luan que trouxe do Vasco ia jogar. Que todo mundo sabe que falta o estalo nele pra ele chegar no zagueiro. Talvez você queira chegar nesse ponto. Talvez você não saiba, mas queira chegar nesse ponto. No Palmeiras, as coisas têm que acontecer em termos de contratação. A roda tem que girar. Para você contratar o Luan, para você contratar o Juninho, para você contratar o Emerson Santos, que era pretendido pelo Corinthians, você precisa se desfazer de jogador, Carreiras. Porque também, senão você vai ficar com um elenco de 40 caras, você vai ficar com 10 zagueiros para jogar em 3 mas você tá tirando o zagueiro que foi campeão brasileiro. Foi campeão, mas não estava jogando nada. Mas não, o Gabriel, vamos usar o caso do Gabriel, que ontem tomou o cartão amarelo depois de ficar pendurado por 12 jogos. Isso aí. O Gabriel, volante do Corinthians, estava com o segundo amarelo há 12 jogos. Tomou o terceiro ontem, fica de fora do próximo jogo. O Gabriel no Palmeiras não servia, Carreiras. O Gabriel no Palmeiras era mais um. Chegou no Corinthians, caiu como uma luva. Acontece. Gente, o Vitor Hugo tinha que ser sem negociar. Mais um num time que não tá engatilhando, não tá encaixando. Entendeu? O Gabriel o reserva do Cruzeiro serve pro Palmeiras. Você não acha que o Gabriel seria essencial pro Palmeiras hoje, cara? Lógico que seria. Lógico, Nicola, aí todo mundo saiu falando, nós temos isso e aquilo. O Gabriel é essencial pra qualquer time. Mas pro palmeirense, o palmeirense acha que não. O Felipe Melo joga muito mais. Mas eu não acredito que apenas a saída de um jogador muda completamente o time. Não é um jogador. Não é um jogador. Saiu o Gabriel, saiu o Felipe Melo, saiu o Vitor Hugo, tá certo? Mas o Felipe Melo... O Felipe Melo... Peraí, eu não tô entendendo. O Vitor Hugo era reserva. O Felipe Melo saiu com o Palmeiras classificado pra Libertadores. Isso, ele era o jogador mas então quer dizer que o Palmeiras fez uma grande fase de grupos na Libertadores. Ganhou na Bacia das Almas do Penharol, ganhou na Bacia das Almas do Jorge Wilstermann. Não, para. O Palmeiras, não houve encaixe. É demérito do Cuca, é demérito do Eduardo Batista, é demérito do Alexandre Matos, é demérito do presidente Maurício Gagliotti. Contratou-se demais, talvez tenha se contratado sem razão. Não, o jogador tem muita culpa. O Dudu faz uma temporada só mediana, depois de arrebentar na temporada passada. O Tietê caiu com o Gabriel Jesus é fácil. O Tietê caiu demais de produção. O Tietê é outro jogador. O Jean, que foi muito bem no ano passado, tá jogando bolinha. O Fernando Praz, que já foi ídolo do torcedor, hoje merece a condição de reserva do Jailson. Você conta nos dedos do jogador que tá jogando bem. Então, a culpa tem que ser dividida. O Palmeiras, versão 2017, não deu certo. Rasga, joga fora, aprende com os erros da temporada desse ano. Eu não manteria. Sabe por quê? Porque para mim o Cuca é muito bom, desde que ele esteja motivado e que ele tenha tesão de trabalhar. Para mim o Cuca não está com tesão de trabalhar.
há certas inimizades, há feridas que estão abertas e é preciso mexer. E dizem que ele já tem um pré-contrato aí assinado com o Atlético Mineiro, né? Que no final do ano, inclusive no final do jogo lá no Independência, um repórter chegou para ele e perguntou, né, se realmente no final do ano ele assumiria o Atlético Mineiro, e ele pediu respeito ao Micali, né, que está na posição no momento, e falou que até o final do ano ele é treinador do Palmeiras e não tem o que falar. Essa velha ladainha, né, Nicola? Letícia, treinador de futebol, jogador de futebol, empresário, dirigente, diz uma coisa diante dos microfones e faz completamente diferente. Tem treinador, Letícia, que quando o Mário Sérgio assumiu o Botafogo, o Mário Sérgio durou 3 jogos no Botafogo, porque dia sim, dia também esse treinador ligava pro presidente para falar, você não quer me contratar de volta? Você não quer me contratar de volta? Então assim, mas Nicola, a lição que fica para você... Tá cheio. Não generaliza. A lição que fica para você, telespectador... Mas que tá cheio, tá. Nem tudo que é dito diante dos microfones ou nos microfones é a mais pura verdade. E a gente muitas vezes diz também algo que os caras contam pra gente que é mentira também. Então a gente, ainda que inconscientemente, ainda que sem saber, a gente também às vezes transmite mentira. Mas tem muita mentira no futebol. Tem muita omissão de verdade. Mas o Roger não teve uma atitude bacana? Falou, nossa... Achei uma burrice. Achei uma grande burrice. Achei uma cagada. O cara tem a chance de assumir o Flamengo. O time com uma baita de estrutura, com um baita de um time. Não. Então eu vou ficar de férias. Sou contra essa rotatividade. Você tá nervoso, Parabéns, Nicola? Parabéns. Mas a rotatividade... É o que. É aí que tá. É o que prejudica os cara teve medo de assumir o Flamengo, que é o maior time do Brasil. Você é técnico, você trabalha pra quê, Carreiras? Pra ser campeão. Lógico. Pra dirigir grandes times. Aí vem o Flamengo com uma baita numa estrutura, com um puta time. E fala, vem Carreiras, vem ser campeão com a gente. Não. Vou trabalhar. Só trabalho quando eu assumo o time no começo do ano. Esse treinador, pra mim, não trabalha mais no meu time, não. Se eu sou dirigente do Flamengo, eu nunca mais convido o Roger Machado. Fugiu do pau. Esse treinador vai treinar time pequeno, tipo Corinthians no futuro. O cara que falou que o Corinthians é time pequeno ficou aí, tá sofrendo no futebol agora. A gente não vai falar de Corinthians hoje? Não, falar aqui, Neneca, fundadora do futebol feminino do Corinthians, diz: o Nicola é palmeirense, ele não me engana. O Nicola é torcedor da Portuguesa. Faz pra Portuguesa, né, Nicola? Um beijo pra Neneca. Um beijo pro Plínio Vidal também. Tenho assistido a vários jogos. Tive aqui no São Caetano e Portuguesa, tive Juventus e Portuguesa. É um torcedor da Portuguesa. Canindé é um dos estados mais simpáticos para se assistir. Eu adoro. É muito gostoso. Eu não abandono o time, apesar de o time merecer o abandono, mas vamos seguir lutando. A Portuguesa empatou com o Taubaté, resultado desastroso, em casa 2-2. É líder do grupo, mas agora, na última rodada da Copa Paulista... O torcedor é corneteiro. Horroroso. O Taubaté é o penúltimo colocado. PC Guzmão tá fazendo testes no elenco, ele pode, ele tá classificado. Fez cagada. Você tá brava demais hoje, Nicola. Se perder do Nicola. Água Santa na última rodada, a Portuguesa cai da primeira pra terceira colocação. Quero ver se cai num grupo difícil na próxima fase. Aí eu vou na cabeça do PC. Não tem série mais. Não, brasileiro. Se não for campeão da Copa Paulista, não disputa a Série D. A Portuguesa tá no Mobral, velho. E a Portuguesa tem o último jogo dessa fase de grupos, Nicola, contra o Água Santa, que precisa vencer a Portuguesa para se classificar. Para não correr risco de ficar de fora, o Nacional venceu o São Caetano na última rodada, entrou na disputa. Então, o que dá para dizer? A Portuguesa está classificada, o São Caetano pega a Santista, tem tudo para vencer e se classificar. Vamos ver quem é que vai ocupar essas duas últimas vagas. Água Santa, Nacional e Santos brigam por essas duas vagas. Esse campeonato vai dar em quê? O campeão da Copa Paulista garante vaga na Série D, o vice-campeão da Copa Paulista disputa a Copa do Brasil do próximo ano. Nicola, e vamos falar também... Você não assiste o Esporte Mais, que a Letícia fala todo dia? Essa hora claro que a gente vê de vez em quando, né? Mesmo porque de segundas à noite, normalmente, estou trabalhando também. Tá certo. Letícia, antes de encerrar o Palmeiras aqui, Flávio Caniza, palmeirense do Jardim Montelíbano em Santo André. Conhece o Jardim Montelíbano? Conheço. Minha terra, como diz. O que ele tá falando aí? Nicola, o que acontece com o Cuca que não coloca o Borja para jogar? É pegação no pé ou o quê? O Borja foi liberado nesse final de semana para resolver problemas particulares na Colômbia. Para mim, o Borja foi um fracasso por culpa dele. Já ouvi de jogador lá do Palmeiras de que o Borja não é um cara muito comprometido nos treinos, mas pra mim também o Cuca abandonou. O Cuca largou o Borja. Quanto o Borja custa pro Palmeiras? 350 mil reais por mês, mais ou menos. O problema maior não é o salário, o problema é o investimento, custou 32, mais de 30 milhões de reais, algo em torno de 32 milhões de reais. E aí você tem um treinador que não quer contar com o Borja,
Aí fica difícil. O complicado é o ano que vem o cara vai pro Grêmio com o Renato Gaúcho e começa a fazer um monte de gol, né? Esse é o complicado, que é o caso do nosso amigo. Só que ele teve oportunidades no Palmeiras também e não aproveitou, né? Ele não contribuiu. Não dá pra dizer que é culpa do Cuca que não tá escalando também. Não é culpa do Cuca. O Cuca tem uma culpa pequena agora, de não ajudá-lo a tentar se recuperar. Vamos dizer que culpa... talvez o Borja precisaria de um esquema para ele jogar, certo? Talvez, é provável. Tá. Agora, vamos lá. Qual é o esquema do Palmeiras hoje também, Nicola? Nada, uma bagunça. A gente vai falar do São Paulo, mas vamos ser sinceros. Qual é o esquema do Palmeiras hoje? Vem alterando bastante também. O esquema hoje do Palmeiras, sabe qual é? É Moisés e mais 10. Esse é o esquema do Palmeiras. É o Moisés botar agora nas costas do rapaz um baita de um peso, entendeu ou não? O cara voltou de contusão, ele tinha que estar numa situação um pouco mais light aí, né? Joga um jogo, já botaram uma baita pressão nele, tá como se fosse o salvador da pátria. O Carreiras, não é informação, é palpite. Acho que o técnico do Palmeiras em 2018 vai ser o Roger Machado. Acho que está se desenhando para que o Cuca saia do Palmeiras, porque... Eles já estão procurando técnico. Não é porque, né? então porque tá aí. Quantos campeonatos disputou aí? Porque o Cuca também não está muito afim, o Cuca já criou mais rusgas do que tinha. Mas peraí, Nicola, como é que você contrata um técnico num time milionário, um projeto do tamanho que esse Palmeiras Crefisa, aí você vem me falar que o cara não tá nem aí, você entendeu? É errado, pô. Futebol tem muita coisa errada, tem muito jogador que tem a oportunidade dos sonhos de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, e é descompromissado. Você quer um exemplo? O Wesley ganhava no São Paulo 300 mil reais por mês. Que absurdo. Vou repetir. Sem jogar nada. 300 mil reais por mês. Quantas pessoas no Brasil que são donas de grandes companhias, que empregam milhares de pessoas, não têm um faturamento líquido de 300 mil reais por mês? Qual que era o comprometimento do Wesley no dia a dia? Qual que era a raça que o Wesley demonstrava para vestir a camisa do São Paulo? Nenhuma. Então, Guga, a gente assiste diariamente exemplos no futebol de caras que transformaram a vida dele, dos familiares, vão transformar da próxima geração, ou das 2, 3 próximas gerações, e não honram a camisa que vestem, não tem raça, não tem determinação. É a realidade, infelizmente. Agora, Nicola, em 2008... Aliás, desculpa, Guga, só um detalhe. Wesley no esporte, 4º jogo, 4ª derrota. Mas tem coisas, Carreiras. O Wesley, se não me engano, desde 2008, 2009, quando ele surgiu no Santos, já vinha inflacionado, já vinha com salário, sei lá, na época de 30, 40 pau, quando o cara era... O empresário dele é muito bom, né? Não, são 2 jogadores assim. E os 2, por coincidência, foram para São Paulo. Quem é outro? Quem? Cícero. Jogadores que você fala assim, qual... Na casa dos 300, não, no Fluminense que era mais, era quase 400 mil reais. Qual a contribuição de seleção brasileira nas costas, tudo disso, apesar de que eu gosto, eu acho o Cícero um bom jogador, mas cadê o Cícero? Sim. As notícias em relação ao grupo é de que não é bacana. Agora, o Palmeiras quis dar um truque no São Paulo, né? E a torcida ficou toda feliz quando levou o Michel Bastos. Só para fechar sobre o Palmeiras, Edmir, a gente tá caindo no golpe dos corintianos, Edmir. São não, mas hoje não vai 10 falar. e 5. Eu ia chamar o assunto, vocês porque rola golpe aqui, rola também, tem isso também. Não vamos falar do Edmir, Corinthians são hoje? 10 e 5. E eles estão fazendo o possível para que a gente fale várias vezes eu tentei chamar o assunto e vocês estão prolongando. A gente vai, deixa eu só acabar. Não vamos falar do Shakhtar Donetsk? Finaliza, por favor. Só uma informação importante. O Alexandre Matos esteve durante uma semana ausente. Inclusive nem apareceu na festa de 103 anos do Palmeiras. Não esteve na reintegração do Felipe Melo. Ele estava viajando. Foi lá para a Itália vender o Borja. Primeiro ele foi para Barcelona. Agora é oficial. O Mina será jogador do Barcelona depois da Copa do Mundo de 2018. Os jornais espanhóis chegaram a especular semanas atrás que o Mina poderia ir nessa janela ou na janela de dezembro. Está definido, 9 milhões de euros. O Mina será jogador do Barça para a próxima temporada, na metade do ano. Ainda durante a viagem na Europa, o Alexandre Matos se encontrou com um empresário que é gringo, mas representa um jogador brasileiro que atua no Brasil, o que nos faz imaginar que é um jogador grande, porque se o jogador é brasileiro, joga no Brasil e tem empresário lá fora é porque é um cara badalado. A ideia do Matos foi estreitar relacionamento para tentar contratá-lo em dezembro. Vai ser o novo matador do Palmeiras, provavelmente. Não tenho ideia de posição. Borja, o novo e aí depois ele foi para os Emirados Árabes Unidos para discutir a realização de amistosos durante a Copa do Mundo. Os Emirados serão
sede o Catar, né? Para ser mais específico, vai ser sede da Copa do Mundo de 2022. Os Emirados ficam muito próximos. Então, os Emirados, até para fomentar a próxima Copa do Mundo, querem atrair alguns grandes clubes do futebol mundial e o Palmeiras negocia essa possibilidade. Já que estava lá, o Alexandre Matos aproveitou e conversou com um jogador brasileiro que faz sucesso por lá. O nome não foi revelado. Hoje especulou-se Romarinho, não é a informação que eu tenho. Até conversando com pessoas próximas do Romarinho. Romarinho não joga no Palmeiras. O Romarinho acaba de Também mudar do Catar para os Emirados Árabes, assinou um contrato de 3 anos, fez a estreia na O sexta-feira. empresário dele é gringo? O empresário não é gringo. O Romarinho vive zoando o Palmeiras, alopra o Palmeiras, para ser mais preciso. Ô, Nicola, não é informação por que o Palmeiras não vai lá e mete 60 milhões no Grêmio e contrata o Luan? Baita jogador. Estão falando no Palmeiras no Gil, né? Que era do Corinthians, né? Baita jogador. Especula-se, ou não Bom, procede. É que eu acho que tem muito zagueiro já, Guga, porque ó, o Mina vai embora, é verdade. Mas eles têm o Dracena, que tem mais um ano de contrato, o Juninho, que acaba de ser contratado, o Luan, que tem contrato longo, o Emerson Santos, que o Mas não Palmeiras... cabia nessa zaga do Palmeiras, o Gil? Chegaria para ser titular, certamente. O Gil, chegaria com pra ser certeza. titular. Agora, o Palmeiras, ele traz para a zaga dele para resolver um cara que o Corinthians estava pensando em contratar para compor grupo. Essa é a diferença do Palmeiras. Esse é um grande problema que eles vivem agora. Pô, tem dia, pagou 35 no Borja, é de 60 no Luan, cara. Então, mas o que eu acho estranho é que a gente está falando que o Palmeiras tem grandes estrelas, né? Jogadores caros. Vai trazer mais? Quer dizer, que já não encaixou agora. Vai trazer mais gente. Não, aí vai ter que se Quer dizer, livrar dos que não deram primeiro certo tem que dar uma na limada temporada nisso, de né? 2017. O palmeirense sabe Tem disso, que dar uma tem que dar uma limpada. resolvida no negócio todo. Capaz de começar a contratar. trazer peças Vai saber se pontuais. o E Renato... aí, Edmir, Vai trazer mais gente, mais em gente, cima do mais que você gente. falou, grandes investimentos não representam grandes estrelas. Eu não vejo ninguém, talvez o Dudu e o Praz, como candidatos a ídolos do torcedor. Mas grandes estrelas, aquele cara que você sabe que vai pôr a bola debaixo do braço e vai decidir o jogo pro Palmeiras, muito pouco. Então, agora vamos encerrar, então, o assunto do Palmeiras, o quarto colocado aí da falar do tabela do Corinthians, Campeonato E agora, vamos Brasileiro. ver. E agora a gente fala do clássico que aconteceu na Vila Belmiro no Corinthians. domingo. Já vamos aproveitar aí e falar de Santos e de Corinthians. Então, primeiro, toca o hino do Santos, por O hino favor. do vencedor, produção. né? O hino do vencedor. Né? Eu só tenho uma coisa. Eu vou, Letícia, em geral você pede pra que eu fale um pouquinho no jogo. Eu vou abrir Não, antes o o espaço. hino do Corinthians, cadê? E não precisa do hino do Corinthians? Claro. Lógico! Opa! Ô. Também o hino do Coringão, que é o líder do campeonato. Eu vou abrir o espaço, Letícia. Nós vamos ouvir o hino inteiro? Aí, olha que coisa linda. Ó. Aí, ó, Edmir, ó. Não, eu acho que é um dos hinos mais cheios do futebol brasileiro, mas tá bom. Eu vou abrir o espaço pro meu comentário. Eu queria escutar o Carreiras. Certamente o Carreiras assistiu ao jogo. Queria saber o que ele achou de Santos 2, Corinthians 0, a terceira derrota em 4 jogos do Corinthians no retorno do campeonato. Faz questão da ênfase nisso. Olha, foi a primeira derrota que o Corinthians estava com o time quase que completo. Ainda não estava completo, mas assim, se o Cássio não fizesse 2 mágicas, poderia ter sido um placar maior. Vamos dizer o seguinte, foi a primeira vez que eu vi o Carille tomar uma entortada. Ele tomou uma entortada, porque eu não vou dizer, as 2 derrotas em casa, o técnico chega e faz o seguinte, ó, 35 faltas, 8 amarelos, joga todo mundo dentro do gol, isso não é esquema tático, tá? Mas ontem o Levir Cooper deu uma entortada no Carille. Agora é pela primeira zica, vez. meu. E aquela camisa? Coisa ridícula. Não, gostou? Guga, Pelo amor de Deus. essa parte de viadeza, daqui a pouco você comenta. Agora Ah, tô fazendo a parte Ué, calma técnica. aí, nós estamos... não tô entendendo esse Não, esse comentário. negócio de roupa é com Jocoso ele. dá com os azar, machos isso dá azar. corintianos. Isso é roupa com ele, Calma aí. roupa com ele. Eu, assim, o Corinthians, mesmo assim, teve muito mais posse de bola. Foi uma coisa... Foi dentro da casa do Santos e jogou mais. Um pouco antes do Santos... na verdade, o Corinthians no primeiro tempo, né, teve uma chance num contra-ataque que poderia ter resolvido o jogo ali, que ia ser difícil, mas o corintiano deve estar assim, tá perdendo. Mas a campanha tá num momento que ninguém evoluiu, o campeonato, todo mundo aí que está em cima também perdeu, então para o corintiano pode ficar um pouco tranquilo. Mas o time jogou mal? Não jogou mal, o time jogou bem. Mas tomou uma invertida técnica, o Levir Cooper esnucou
o Carille não soube aí sair da sinuca que foi montada para ele. Um jogador muito rápido, que assim, daqui a pouco o Tite vai colocar o olho em cima dele, tenho certeza, né? Esse Bruno Henrique. Eu me lembro que no Campeonato Paulista, quando eu fui assistir Corinthians e Santos na Arena, o Corinthians ganhou daquele gol cabeçada do jogo, mas ele deu um trabalho danado. Só que olha o detalhe, por onde ele estava. Você vê que coisa diferente, né? Por onde ele jogava? Pela direita. Em cima do Fagner. Contra o lateral esquerdo do Corinthians. Isso, cara. Desse jeito, foi uma coisa que ele pegou, explorou, o Fagner suportou bem, tanto é que o Fagner segurou muito para apoiar, porque na verdade o Carille sabia desse ponto, né? Eu até achei que o Levir ia colocar o Bruno Henrique no outro lado, para pegar o Marcial voltando de um longo e tenebroso inverno sem jogar, mas mesmo contra o Fagner, o Bruno Henrique conseguiu se sobrepor. E destacar também que o Marcial jogou bem, viu, Nicola? Não foi muito melhor do que o Moisés, meu Deus do céu, mas muito melhor, né? Dá uma segurança, a gente pode agora... O segundo gol não nem conta, porque aí o segundo gol já estava bem no fizinho, o Corinthians todo para cima. Só que assim, talvez o Carille faltou de pensar aquela coisa. Tá na hora do Corinthians começar a pensar no resultado. Esquece futebol bonito, Carille, esquece. Esse é o esquema. Se jogasse fechado na casinha, esperando o Santos você entrou. Na verdade, aconteceu o quê? O Corinthians foi querer jogar mandando no jogo dentro da casa do Santos. Então, mas isso foi justamente a proposta que o Levir deu. Eu acho que assim, deu certo com o Vitória, quando o Vitória ganhou do Corinthians, né? Essa estratégia, vamos dar a bola do Corinthians que não é o jogo deles. Aí quando viram que deu certo isso, o Atlético Goianiense veio e fez isso. Só que o Atlético Goianiense até levou sorte, porque a gente teve muita chance desperdiçada. O Corinthians, desculpa. O Corinthians teve, vou pegar na mania do Carreira. Realmente é impossível. Eu tenho pena de você, eu acho que você deveria cobrar o dobro de salário nessa emissora. Porque é uma bancada totalmente corintiana. Por sinal, eu não estou vendo aqui o símbolo do Corinthians, mas deve estar em algum lugar aqui, porque é impossível. Já pensou, hábito, é impressionante. Colocar o símbolo do Corinthians É impressionante. Mas, contra o Atlético Goianiense, Nicola, até o Atlético teve sorte porque foram muitas chances desperdiçadas com o Corinthians aí na posse de bola. Agora o Santos, que não é um time que tem o DNA de deixar o outro time jogar, principalmente dentro de casa. O Santos é um time que vai pra cima, um time de velocidade. O Levir foi lá e deu a bola pro Corinthians. Jogou no contra-ataque, fez os dois gols no contra-ataque. Não é bem assim só, eu discordo de você, Letícia. Não, eu acho que sim. Ele pegou e deu a bola, tanto que o Corinthians teve mais posse de bola. Só que o Corinthians aceitou esse jogo. Mas, Letícia, o Corinthians teve mais posse de bola buscando o resultado depois no final do jogo, Letícia. Não é bem assim. Não é os dois gols foram contra-ataques do Santos. Tá, e você fala o que do Cássio, das mágicas do Cássio? Posso dar meu pitaco? E as mágicas? Então, mas o Corinthians jogou mais. E se o Cássio não tivesse feito aquelas mágicas, como seria? Poderia ter sido mais, mas não ia mudar a estratégia do jogo que o Levir teve. Ah, não? Não. E você toma aquele gol no início do jogo. De bola, ele deu a bola o Cássio fez aquela mágica na cabeçada, tinha 7 minutos de jogo. Sim, poderia ser 3-0, 4-0, mas ele fez o Corinthians ficar com a bola, ele fez o Corinthians jogar, que não é a estratégia do jogo que o Corinthians usava no primeiro turno do campeonato. Tentar dar o meu pitaco. Eu tenho escutado muita gente, até dentro do futebol, dizer que o Corinthians se tornou um time manjado. Não é isso. Eu acho que o Corinthians, que essa estratégia de jogo do Corinthians, ela existe já há bastante tempo. E o futebol já entendeu, pelo menos desde o fim do Campeonato Paulista, que o jogo do Corinthians funciona melhor com a transição no meio de campo por ataque rápido, jogando no contra-ataque, permitindo ao adversário que tenha mais posse de bola. Para mim, a grande diferença do Corinthians, do primeiro e do segundo turno, é o sistema ofensivo. O Corinthians tem 1 gol em 4 jogos, só aquele gol no finalzinho contra a Chapecoense. Quando o Corinthians não marca o gol no adversário, o Corinthians acaba tendo dificuldade, porque ele é obrigado a se abrir mais, ele é obrigado a mudar a estratégia de jogo. Quando o Corinthians, pode reparar, quando o Corinthians consegue o gol com 15, 20, 25 minutos do primeiro tempo, fica o jogo perfeito para o Corinthians. Ele convida o adversário para atacar, e aí na base do contra-ataque, o Corinthians é muito seguro defensivamente, se expõe pouco, toma poucos sustos. Esse jogo contra o Santos foi uma exceção. Então, o fato de não estar marcando gol tem comprometido o sistema defensivo do Santos. Perder para o Santos na Vila do Corinthians, perder para o Santos na Vila Belmiro é algo absolutamente normal. O Palmeiras do ano passado, campeão brasileiro, perdeu um jogo só no retorno para o Santos na Vila Belmiro. Esse jogo, tanto faz. Nicola, o que é difícil engolir é perder para Vitória e Atlético Goianiense, mas em termos de campeonato não muda nada, porque o Corinthians fez 3 pontos no retorno, o Grêmio fez 4, o Palmeiras fez 5, o Flamengo e o Santos fizeram 6. O que isso significa? Que o Corinthians, apesar dos pesares, mesmo com o ataque falhando,
vai ser campeão brasileiro. Lembrando que um dos principais jogadores do Corinthians não atuou, tá? Que faz a saída de bola do Corinthians ser sensacional. Agora, o que aconteceu ontem? O Levir fez uma leitura muito interessante. Sem o Arana, a saída de bola do Corinthians não é a mesma. Só que é o seguinte, só que ele botou o Bruno Henrique em cima do Fagner e sobrecarregou o Fagner. Olha, o Fagner, pela primeira vez, o Corinthians ficou sem saída de bola. Ele não atacou, cara. Ele foi liberar depois do segundo tempo para fazer, tanto é que se expôs. Mas essa é a questão. Aí é o que eu te falo de jogada que eu digo que o Carille tomou uma invertida técnica do Levi Coupe. Esse tomou. Ele fez. O Fagner ficou plantado. O Fagner não tinha como sair. Estava amarrado agora. Sabia que não tinha o Arana. Agora, Nicola, o Arana talvez seja um dos maiores assistentes do Corinthians para gol. Sem ele, o nosso meio-campo. E nós temos nós temos dois jogadores. Nós temos dois jogadores. Eu não digo o Rodriguinho, até acho que o Rodriguinho está um pouco melhor. Mas o Jadson e o Romero. O Jadson caiu já há algum tempo. Mas vem cá, tudo bem, Nicola. O Paraguai, depois que falaram assim que ele é o titular, fudeu, Nicola. Vamos ser sinceros, o Paraguai já está se achando. Você lembra que a gente falou... Você pode ser titular da seleção do Paraguai, cara, mas você tem que jogar muita bola, cara, viu, Romero? Você lembra que a gente falou do jogador médio com confiança vira bom? Para mim é o exemplo do Romero. O Jadson já havia caído de produção já há mais tempo. O Rodriguinho tem oscilado mais. Você falou do Arana, né? O Arana, para mim, é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. O Arana, para mim, é sucessor natural de Marcelo e Felipe Luiz na seleção brasileira. Acho que Marcelo e Felipe Luiz podem se despedir da seleção na próxima Copa e dar lugar a Alexandro e a Arana. Eu acho que é uma dupla de laterais para a seleção a médio e longo prazo. Mas não dá para o Corinthians ser tão refém do Arana. Não dá para ver um Corinthians com 47 pontos no primeiro turno e um Corinthians com 3 em 12 no segundo turno só por causa do Arana. É óbvio que faz falta. Não, Nicola, peraí. Tô falando que é o melhor lateral esquerdo do Mas não Brasil. é só por causa do Arana. Tô falando que é o melhor lateral esquerdo. A gente tava sem metade do time, Nicola. Não, vamos trabalhar com... Eu posso falar, eu sou corintiano, você não. Mas tava sem metade do time. Volta a falar, o jogo do Santos não conta. O jogo do Santos é clássico. Clássico, por mais que o Corinthians tenha o Santos como um baita freguesão, Mas na Vila não, porque mas na não Vila conta. a gente é freguês lá, é difícil ganhar do Santos na Vila. Hoje esse Só termo perguntinha, agente você já levantou a estatística? Sim, Quantos desde jogos 95, quando começou a jogar lá, o Corinthians ganhou 6 ou 7 vezes só do Santos na E Vila. só jogou lá desde 95, na época do Pelé, não jogava lá? Não, começou em 95, o Tele Santana que pediu lá pra começar a jogar. Não, para, você tá louco, Anitta, Foi você tá sim. biruta, você tá louco. Foi? Foi. A Vila estava... Jogava, O que aconteceu, jogava no Morumbi. O que aconteceu, Carreiras, é que com a vitória o Santos quebrou a invencibilidade do Corinthians em clássicos. O Corinthians ainda não havia perdido em clássicos no ano. Aí uma informação até do Celso Zelt, que é historiador e corintiano declarado, o Corinthians caminhava para superar o recorde de 2010, quando passou a temporada inteira sem perder clássicos. Então o Corinthians tinha 2 vitórias e nenhuma derrota contra o Santos no ano, 2 vitórias e nenhuma derrota contra o Palmeiras, 2 vitórias e 3 empates contra o São Paulo. Então esse tabu, essa invencibilidade diante dos rivais foi para o espaço. Vai mudar pouco o preço do dólar, não vai fazer com que o Corinthians... Os jogadores do Santos também deram a vida, né? Acabou o jogo, eles se comemoraram lá no meio do gramado, como se tivesse ganhando um comemoraram bastante. Uma coisa muito Foi uma baita resposta. Ganhou do eventual campeão brasileiro. É que o Santos vinha, Edmir, o Santos vinha de 4 empates, Edmir. O Santos estava 4 empates seguidos. Eram 15 jogos sem perder, mas um momento péssimo. Por mais incrível que possa parecer, um time que não perde há 15 partidas, vinha de 4 jogos só empatando, 3 deles sem marcar gol, torcida criticando, desconfiando. E aí você vai para um jogo de Libertadores decisivo, embalado por uma baita vitória. Isso é uma resposta, na verdade, para a Libertadores, na preparação. Eu acho que não muda o aspecto de vontade, de determinação, porque o cara não precisa de motivação para enfrentar o Barcelona nas quartas de final de Libertadores, mas do aspecto psicológico, da confiança, Carreiras, foi um golaço. O Santos até perdeu o Gustavo Henrique e o Copete. O Gustavo, uma infelicidade, o cara já operou 2 vezes o joelho, voltou a sentir o joelho operado. Chateado, viu? Não joga, nem viajou, o Copete também não viajou. Mas, apesar das baixas, o espírito causado a partir da vitória faz com que o Santos tenha ganhado um doping positivo para esse jogo contra o Barcelona na quarta-feira. O Santos fez bom jogo, talvez o melhor jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. O Wilson Irota está perguntando aqui, ó, ele é de Santa Terezinha, São Bernardo do Campo. O Timão vai melhorar?
Nicola? Você acha? Vai melhorar. É difícil piorar. Eu confio no trabalho do Carille. Acho que o fato de ter perdido mais uma vai mexer no aspecto da confiança, mas vai fazer com que os caras voltem a correr. E para mim o Corinthians é bem favorito a ganhar do Vasco e retomar o caminho das vitórias. Não, o pessoal, na verdade, é o seguinte, né? Aí eu vou falar como alguém que torce para um time que tá mal das pernas. Ver essa turma aqui do meu lado, falar do Corinthians que tá assim, que tá assado, vocês estão de brincadeira comigo. O time já é campeão. Já é campeão. Você é corintiano? Não, ainda não. Carlos Calma Molinas lá. que tá aqui mandando mensagem para mim, né? O Carlão lá, que show, da Karina. Um abraço, Carlão. Um abração pra você, um beijo pra tua esposa, claro, pra você só um abraço. Se não, aguenta isso aqui também. Já que é campeão. Aline, meu amorzinho, já é campeão. Linda de São Bernardo. Né? Algumas pessoas do Jardim Monte Líbano, ali, entre a Itamaraty, Avenida do Estado, ali o Parque Regional da Criança, né? O pessoal reside mandando mensagem aqui pra mim. Já é campeão Corinthians. Pode ganhar um, perder outro. Vai todo mundo tropeçar. O Renato Gaúcho falou. Porque o Corinthians vai tropeçar. Vai porque o campeonato é muito grande. Só esqueceu ele falar que ele também. Ele também tropeça, exatamente. né? A diferença no retorno era de 8 pontos, agora está em 7. Mas é evidente, gente, que claro que o Corinthians vai tropeçar, porque de uma forma ou de outra, os times iam aprender a jogar contra o Corinthians. O Corinthians ele joga mais retraído e vai pro contra-ataque, como o Nicola muito bem disse. Uma hora os caras iam perceber que é isso. Se você ficar na retranca, vai jogar igual. E ali é jogar por um gol. A gente não pode esquecer que na derrota do Corinthians no Os 3 jogos. o Corinthians estava sem 3 dos principais jogadores, inclusive o centroavante. Não, 6 jogadores Então, antes assim, dos jogos. Então, o Corinthians, esquece Corinthians. O Corinthians já é campeão, né? Questão de tempo, passar as rodadas, Admira a aqui, coisa ó. vai acontecer. Fabiana Bastos, da Vila Metalúrgica. Carreira Palhacinho, o título do meu dela. Nossa. Por que será? Não Ela faça bota assim, isso. carreira hoje cheio de graça, né? Você deixou meu marido nervoso falando que o Palmeiras vai cair. Um beijão, viva aí, ó. Fabiana, pra Saiba você que e ele seu adora, marido. e saiba que é tudo que ele queria ouvir, viu? Eu acho que o Carreiras, no fundo, é palmeirense. Já foi. Isso, Eu acho. sou Foi o fã. primeiro jogo da vida Vou dizer dele. no fundo. Tá. E Eu o acho. retrospecto de Corinthians e Santos na Vila Belmiro. 39 jogos, 26 derrotas pro Santos lá, 7 vitórias, como eu tinha falado, Caramba. e 6 empates. Isso na história? Desde quando começou a jogar na Vila ganhou Belmiro, muito porque mais do jogou que muito no perdeu. Morumbi e no Pacaembu também contra o Santos, Mas né? você tá falando desde quando isso aí? Se eu não me engano, foi em 1995 que começou Não, a se Letícia, jogar na Vila para. Belmiro. Isso, o Sim, Corinthians porque só existe em 95 pra cá. Não, mas jogava no Meu Morumbi amor, e deixa no eu explicar. Pacaembu Deixa eu também, explicar uma coisa pra Carreira. você. Jogava no estádio grande. Deixa eu te explicar. 1960 não existia um Morumbi, meu amor. Não, mas então tá, mas calma aí. Pacaembu. Para, você tá louco. Sim, Jogava-se muito no Pacaembu, não jogava? o que se jogava fala na Vila é que também, começou... óbvio. O Santos mandava jogando na Vila Belmiro com todo mundo. Tem Para, jogos você tá históricos louco. do Pelé Você tá contra o biruta, Corinthians. para, você tá louco, cara. O Pelé deve ter feito uns 200 gols na Vila contra o Corinthians. Só na Vila. Não sei, desde 95 aqui tá esse retrospecto. 39 jogos, Corinthians e 26 Santos. derrotas. Corinthians e Santos, com certeza, era no Pacaembu. Agora, Santos e Corinthians não. Entendeu? Não. Santos e Corinthians não era no Pacaembu só. Mas a gente levanta isso daí, né? No próximo programa a gente traz. E antes então da gente falar um pouco mais sobre esse clássico e falar do sorteio da noite também, vamos chamar novamente o merchan da Costelaria Berlim. Boa noite, Carreiras. Boa noite, pessoal do Futebol Mais Debate. Estou aqui na Berlim Costelaria, a melhor costela da ABC. Comida saborosa, um atendimento diferenciado, um ambiente aqui super agradável para você comer muito bem com a família e com os amigos. E com um preço muito especial. A partir de R$ 29,90 você vai comer à vontade. Tem um buffet completíssimo com mais de 50 opções entre pratos quentes e saladas. Tem costela mais mandioca. Gente, uma delícia. Aquele preço sensacional, um ótimo atendimento. Tem pratos à la carte, sobremesas, drinks e muito mais. Então vem conhecer a Berlim Costelaria, tenho certeza que você vai adorar. Agora é com vocês. Sensacional. Mais uma vez o merchan, né? O que é bom tem que mostrar 2 vezes, não tem jeito. Então a gente recomenda, quem quiser comer uma costela fantástica, eu recomendo a costela, o meu querido Edmir a mandioca, né? Afinal ele torce para o São Paulo, mas o Daniel também é São Paulino, uma boa oportunidade para você ou almoçar bem, ou jantar bem, ou então até tomar uma baita uma cerveja sensacional, ele tem muitas cervejas ótimas lá. E eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Vitor Dalmolin e pro filhinho dele, o Pedroca, que estão lá assistindo a gente, diz que estão dando bastante risada lá, são corintianos, viu, Nicolinha? Estão lá, todo mundo bagunçando lá. Só Corinthians assiste esse programa, Não, tem Nicola? também aqui, ó, o Rodrigo da Ata tá te mandando um abraço. Rodrigão. São Paulino, mandando um abraço para você Rodrigão. aqui. É isso aí, a gente vai sair dessa, hein? Eles vão pro Morumbi junto na Kombi Rosa, tá? O Rodrigo da Ata junto com
Rodrigão, um abraço pra você. Vamos lá, a gente tem que torcer, né? Você viu como a gente tá enchendo o Morumbi, lotando? É isso aí. E ó, ele tá pedindo Vamos pra você acreditar. mandar um beijo pro Rafael, pro filhinho dele. Ah, um beijo pro Rafael. Beijão pro Rafaelzão, Então- que é São Paulino também, né? Aí que tá, cara. É corintiano. Corintiano Aí, não tem Rafael, problema. é Manda um beijão corintiano. pro Rafael da mesma forma, não tem problema. é Importante é que pelo menos o Rafael, apesar de ser corintiano, conhece o papai e a mamãe. É. Cara, Eu não podia perder essa, qual eu não foi podia essa, perder Carreiras? essa. O quê? Você não escutou? Você quer que eu faça o quê, velho? Você quer que eu faça o quê? Eu não vou baixar o nível. Ele tá coisa? falando que São Paulo não é tudo baitolinha, né? Verdade? Não, quem tá falando é você. Você tá falando. Não, você você tá falando. começou assim. Você Eu tô, que falou com, do Denis. eu tô com saudade do Denis, porque porque ele é alto. Aí vem falar pra mim, é isso daí. Aí o Hernandes no jogo lá, vai lá e mete o dedo no rabo do outro lá e... Quê? Meu foi? Deus do céu. Ó, Não foi? eu vou- Ele aí... Eu vou pedir pro Carreiras ir selecionando algumas mensagens aí da galera do e-mail do Facebook. Enquanto isso, eu quero ler aqui, ó. O pessoal tá mandando, realmente é isso. Os jogos na Vila, que aconteciam desde a época do Pelé. Depois de um tempo, parou-se de jogar na Vila Belmiro, por causa de Morumbi, Pacaembu, por causa do número de torcida, né, e tal. Aí, em 95, o Tele fez esse pedido para o Santos retornar a jogar os clássicos na Vila e voltou, então, a se jogar na Vila Belmiro. E esses números são desde 1995, tá? 39 jogos, 26 derrotas, Tá 7 aí o vitórias. outro. Qual que é o outro? 108 jogos. Tá aí? Qual o retrospecto? Eu puxo o retrospecto e te falo. Ah, cara, o outro, tinha que o outro dar então... Vai, o cara tem a 108. mãe de dar busca meia boca. Conhece a busca meia boca? É a do Guga, busca meia boca. Ele diz lá, quantos jogos tem? Tá, legal. 35 vitórias do Timão, 50 vitórias do Santos e 23 Bom empates. número. Você tá vendo agora? Agora inverte. Inverte o jogo aí. Vê quanto é um Corinthians como mandante. Vamos lá. Você vai ver. Não, Enquanto, aí o Santos Gu- é freguês, enquanto o como Guga pesquisa, a informação que eu prometi no começo do programa, o Santos está contratando um jogador chamado Yaya Banhoro. Ele é jogador de Burkina Faso, seleção que lidera seu grupo nas eliminatórias africanas do Mundial. Burkina Faso pode estar na próxima Copa do Mundo. O Yaya tinha contrato com o Londrina, o contrato se encerrou, o Santos está contratando o jogador. O Santos pode ter um representante na próxima Copa do Mundo, representante africano. O Vai jogar bem, Nicola? Para falar a verdade, eu não vi jogar. Conversei com gente que cobre o Londrina. A informação que veio, Carreiras, é que se trata de um Romero africano. Aí eu falei, explique mais. É um atacante extremamente esforçado, extremamente dedicado, ajuda muito na recomposição, é mais rápido do que o Romero, mas trabalha melhor sem a bola do que com a bola. Para mim, não é algo que chame muita atenção. Mas, de qualquer forma, o Santos está contratando um jogador que pode estar na próxima Copa do Mundo. Ô, Nicola, pra quem tinha Zizal no time campeão do mundo, É verdade. tudo vai do que o técnico faz com aquela peça. Queira ou não, o Zizal ainda participou de algumas partidas, já fez até gol. Tem saudade dele, Carreiro? Aí eu não sei, eu até tenho, porque ele tá jogando bem lá na China, viu? Ah? Tá muito bem, aliás, o time dele tá muito bem lá. Eu não tenho acompanhado. Pra É, falar o a time dele tá verdade, muito eu bem na China. Não tenho, mas eu gostava do Zizal nas propagandas. Eu achava que ele Era simpático. Zizal pelo tá menos, lendo. né? Agora, o pessoal, muito dessa queda de rendimento. Pessoal, é o momento do campeonato. O Corinthians caiu, mas todos caíram. Então tá num momento bacana. Só não pode ficar caindo Só o muito. São Paulo, né, que Só não para subiu, traçar tem uma um análise pro Santista que tá todo felizinho, o Santos, para ser campeão, ele só precisa fazer um aproveitamento de 90% no segundo turno, tá? Viu, Nicola? O Santos está muito preocupado com a Libertadores da América. O Santos queria, como último como cereja do bolo no Campeonato Brasileiro, vencer o Corinthians. Era algo que o Santista queria. E o Santista sonhava em quebrar a invencibilidade do Corinthians. Nos planos do Santos, era para o Corinthians ter chegado era pra invicto. ter acontecido Era isso. para o Corinthians ter chegado invicto na Vila e ter perdido essa ferrado. invencibilidade. O Santista, e com razão, está preocupado com a Libertadores. O Santos não perdeu na Libertadores, é o único time invicto. O time tem 16 rodadas de invencibilidade. Então, meio que aos trancos e barrancos, dá para o Santista sonhar em título de Libertadores. O Campeonato Brasileiro, com 9 pontos de diferença em relação ao Corinthians, bye-bye. Eu daqui para frente, na Libertadores, eu torço só pro Santos ganhar e perder somente um jogo. É? É assim que eu torço. Mas Então a não é pra cereja ganhar. do bolo para todo mundo, Então não é né? pra ganhar. Não, lógico que não, lógico. Mas para Olha, ganhar, mas gente, ó. pro último Ó, jogo... Corinthians Fala aí, e Guga. Santos no Pacaembu, 95 jogos, 35 vitórias do Timão, 27 do Santos, 32 empates. E agora eu vou puxar o geralzão de toda a história de Corinthians e Santos. 200. Ah, o Carlos Molina Foram mandou aqui, ó. 324 jogos, tá? 104 vitórias do Santos,
90 empates e 130 vitórias do Corinthians. Por que você falou com essa ênfase no 130? Não, É impressionante, né? Ó, eu quero chamar agora o hotel de um cara que é Freguesaço. super bacana, que inclusive estará aqui com a gente, Isso, né, Carreira? confirmadaço com a gente aqui a semana que vem. Na próxima segunda-feira, então, e o hotel que a gente fala e mostra sempre pra vocês, que é uma maravilha lá em Itu, Nota 10. o Otto Hotel do Kyoshi. Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. A gente espera você aqui, aí você vai poder falar um pouco mais desse paraíso que você montou em Itu, que eu conheço, o Edmir conhece. Sim. É fantástico, um lugar maravilhoso e é legal que a gente tem um feedback muito bacana, né, das pessoas, que até o próprio Carilli que passou aqui conhece muito bem o lugar. Já hospedou, né? Seleção, né? Não, seleção do Japão, né? Padrão de hotel de Copa do Mundo, quem conhece um pouquinho o que são os padrões, nesse caso aí, uma coisa que da FIFA que funciona é o tal do padrão dela, né? Então, o hotel do Kyoshi é um hotel padrão FIFA. O Kyoshi. É São São Paulino Paulo também. São Paulo, não, meu amigo. Hein? Para ficar... Vamos falar do hotel que é melhor, né? Na verdade, a gente está fazendo setembro em homenagem ao Setembro Rosa. Então, tem o Kyoshi na semana que vem com a gente aqui também. Ah, entendi. Ó, e já chegou aqui a urna da noite também, então já pedimos os hinos aí dos clubes, agora eu peço o hino do sorteio. O hino não, né? A musiquinha, na verdade um hino também, a musiquinha do nosso sorteio oficial aqui do Futebol Mais Debate. Vamos para o primeiro prêmio da noite, um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Quem leva é Marleide Medeiros, São Caetano do Sul. O segundo prêmio é um jantar também com acompanhante no restaurante Sete Mares. Quem leva é Ângela Irota, que é de São Bernardo do Campo. Agora um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Costelaria Berlim do nosso amigo Daniel, também São Paulino. O Flávio Pereira, ele que é aqui de Santo André, levou então na Berlim. Ó, a gente vai agora para um Vale Rodízio na Trípoli Pizzaria, onde estaremos, inclusive, já com o nosso convidado Edmir Cleto. É o Wendel Souza, que é aqui de Santo André, levou então um rodízio na Trípoli, tá? Um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Para dar um trato no carro lá, né, Carreiras? Uhum. Beatriz Medeiros Oliveira, de São Caetano do Sul. Um jantar para 2 pessoas agora na Pizzaria Veneza, do nosso amigo Fleury, lá em São Bernardo do Campo. Minha xará, Letícia de Lima Leonardi, aqui de Santo André. Agora vamos para os prêmios do Salão Bem-Estar Figueiras. O primeiro é o prêmio em serviço, né? Então é o Carlos Ilídio Pinheiro, nosso telespectador assíduo também aqui da TV+. Ele leva então um corte masculino, tá? Lá com o Gabriel Paldim, do Salão Bem-Estar Figueiras. A gente vai para o segundo prêmio agora, que é o prêmio em produtos. Esse kit profissional que você vê aí na sua telinha de cuidados com os cabelos, da Beauty Hair ou da Shalom, que é o azulzinho para loiras, você escolhe. Quem leva é o Paulo Roberto Leal, Vila Curuçá. Vai poder presentear alguém. E agora a gente vai para o prêmio, então, da Miami Bronze, tá? Uma sessão de bronzeamento lá. Pode ser para homem e para mulher também, viu? Então, vamos ver quem
leva o último prêmio da noite, é Daniela Regina da Silva Martins. Ela que é aqui de Santo André, levou uma sessão de bronze lá na Miami Bronze então, viu, Dani? A gente vai chegando ao final aqui do Futebol Mais Debate e, claro, vamos para as nossas considerações finais, começando com Guga Mendonça. Valeu, gente. Uma boa semana. O Corinthians não vai perder essa semana. Você pode anotar aí que vai ganhar. E vamos continuando aí. Vamos firme e forte com o futebol aí. Semana que vem tem mais. Valeu. Tá certo. Jorge e Nicola, agora suas considerações finais e aquele seu beijo especial. Beijo pra dona Rosana Bepler, mãe da Letícia, que nos assiste. Espero que esteja assistindo. A sogra. De A sogra? Como assim a sogra? E o cara já faz a média com a sogra. Informação que eu fiquei devendo a respeito do Corinthians. Corinthians que joga com o time titular contra o Racing, jogo da Sul-Americana no meio da semana. Hoje o Roberto Andrade voltou depois de 15 dias de férias pela Europa e encontrou uma série de problemas para resolver lá no Parque São Jorge. Um deles é o time de futebol, ele pretende passar essa semana no CT para entender o que acontece. Entre outros, ele está muito preocupado com o departamento de marketing, que não consegue um patrocínio master, apesar da campanha de liderança do Corinthians na temporada. E a rediscussão com a Caixa em relação ao financiamento do estádio é algo que vai tomar bastante do tempo dele nessa primeira semana. O Corinthians não paga o financiamento, não paga nada do financiamento desde novembro do ano passado e tinha a ideia de começar a gastar 2,5 milhões de reais por mês. A prestação, o preço natural dessa prestação seria de 5 milhões. A Caixa já disse não a essa oferta de 2,5 milhões. Vai haver uma nova rodada de negociações para que se chegue a um denominador comum. Os 5 milhões ficam muito caros para o Corinthians, os 2,5 milhões são em reais para a Caixa. Então, clube e banco vão sentar ao longo dessa semana. Nicola, você já, por acaso você já fez a seguinte pergunta: e se o Corinthians não pagar a Caixa? Vai perder o estádio? Então, responde. Bem de família tira, assim? Responde. Resta saber o que o Corinthians vai fazer com o estádio. O que, por exemplo, a Caixa ou o Odebrecht vão fazer com o estádio se não for ficar pro Corinthians. Então... Bom, aproveitando, deixa as suas considerações finais, Carlos Carreira. Olha, vou começar aqui respondendo o cidadão aqui, ó, o Ademir Toledo Pisa. Letícia, só você abrilhanta essa mesa. Assisto só você e ouço os comentários. Minha cabeça fica confusa. Quando a gente fala, ele é... Eu olho para você ou ouço os comentários. Ademir Toledo Pisa, de Santo André, da Vila Guilmar. Ó, vou te passar o telefone dela, é 999 60 e 70, tá? 999 60 e 70. Se não conseguir? Se não conseguir, você fica 60 e 70 de novo. Aí, Letícia, sacaneando. Ademir, beijão pra você, querido. Ele é Edgar, ó, vou dar um geralzinho aqui, tá? Isso aí. Edgar Tonhão, um abraço. Wellington de Souza, Magli Cristina, o pessoal também sacaneia com os nomes aqui. Magli Cristina. Não fala mal do fã do telespectador, pô. Não, mas é um nome esquisito. Ó, na verdade, Magli. Nunca vi Magli, olha. Paulo Lourdes, Caian Oliveira, Antônio Carlos Gomes, Guilherme Oliveira, Everson Cunha Santista aqui querendo dizer, tirando uma... vai dormir, vai. César Chaim, Edgar Donizete, Carlos Pinheiro, Kleber Borelli, Kleber, ó, amigão do Gilmar, Kleber também, gente boa. Darli Silva, Roberto Pereira, Fábio Augusto Pinheiro, Eduardo Raimundo, Fernanda Pavan, Gabriela Marsola, José Crisóstomo, João Polaco, também bem assíduo com a gente aqui, Edmar Rodrigues, Magda Estopa, Fabiana Bastos, Gleice Meirinho, aqui, Licélia Oliveira, tem que falar devagar, senão o Nicola fica bravo. Victor Luiz Lira, aqui, vamos lá. Vanderlei Pupo, galera, não dá pra falar todo mundo, vocês desculpam, mas realmente... E tem muita gente mesmo, viu? Ele tá me mostrando aqui, tem muita gente. Não dá, Essa é a galera do e-mail, ainda tem o pessoal que assiste pelo Facebook, comenta lá no Facebook também. Vamos dar um oizinho lá no Facebook, né, Letícia? Que a galera... começar a falar de futebol no Clique Noite, pra aumentar a audiência, porque olha... Mas agora no Facebook, Jesus, Letícia. Quanta gente! Olha, parabéns, muito legal, vocês estão de parabéns a bancada, bem legal. André Silva de Oliveira, a Isilda Carreiras que tá mandando assim, falando pra você assim, ó. Assumiu de vez, né, Edmir? Assumiu de vez com esse bonezinho. A Isilda Carreira é irmã, tá? A gente aguenta ela todo dia aqui. Um beijão, Isilda. O Bacana Timão tá assistindo lá em São Miguel Paulista, assistindo a gente, tá? Aliás, São Miguel não, desculpa, Penha. Pô, sacaneando ele.
O Bacana tá aqui. Boa noite ao querido Carreiras, Nicola, Guga e Letícia. Pessoal, tô muito chateado. O Corinthians desandou, tô doente dos nervos. E ele fica mesmo, viu, Nicola? Cara, fica doente. É o Bacana. Bacana, para, vocês já são campeões, imagina. Já Bacana, relaxa. Abre a cervejinha e toma, porque já era. E aí, mais uma leva, galera aqui presente com a gente aqui. Obrigado pela audiência, mais uma vez, a audiência enorme. E falar o seguinte, Coringão contra Racing, quarta-feira, né, Nicola? Sim. Uma parada aí da Sul-Americana, que o Renato Gaúcho devia de entender, né? Que nós estamos em 2 competições assim como ele, né? O Manezão. Aliás, o Corinthians jogou mais jogos do que ele. Ficar falando abobrinha, né? Os caras não aprendem, meu. Falar contra o Corinthians tem que ser preparado, né? Não adianta ficar falando, soltou uma abobrinha contra o Corinthians, o cara vai levar um caminhão de abóbora na cabeça. É o que está acontecendo com ele agora. Então não tem essa. O tal do Felipe Melo lá não falou que era timinho? Aí, cadê o cara? Sumiu, nem time para jogar ele tem. Hã? Tá vendo? Não adianta nada isso daí. Então assim, Coringão, fase nova, o Corinthians tem jogado bem, a bola não está entrando, é normal isso no futebol. Tá dando uma sorte danada que os caras que poderiam atrapalhar o Corinthians não estão chegando, né? Então assim, a torcida do Corinthians pode continuar confiante. Com o futebol que está jogando, pode continuar confiante. O Corinthians precisa de um aproveitamento para ser campeão por volta da casa de 60%. Então é um aproveitamento bem abaixo dos 80%, 82% que ele teve no primeiro turno. Tá certo, Carlos Carreiras. A gente quer agradecer a presença do Edmir Cleto, que apresenta aqui o Clique Noite, né, na casa, na TV Mais ABC, e que hoje deu uma modificada, veio participar aqui do esporte, do futebol, no Futebol Mais Debate, né, falar do seu São Paulo aí. E a gente deseja boa sorte pro seu São Paulo e também para você aí na sua carreira, Edmir. Obrigado, Letícia. Obrigado ao pessoal, ao São Paulino, né, ao pessoal de casa que está assistindo a gente. Agradecer muito ao Guguinha, ao Nicola. Eu sou um fã do Nicola, assisto o Nicola na SPN aqui também toda segunda-feira. Eu acho que é um dos jornalistas mais sérios que passa a informação com mais credibilidade hoje no meio esportivo. Gosto muito mesmo. É uma alegria estar na mesma bancada que ele hoje. Já foi todo meu. E a Letícia, essa moça linda aqui, que é o que o rapaz aí falou dela, é isso mesmo. Ela é mais bonita pessoalmente do que pela televisão. É linda, viu? Linda, linda. Obrigada. Mas dizem que já tem dono, então vamos seguir a linha. Ó, meu querido. Aliás, ela mandou um abraço aqui, ó. Claro que estou assistindo, Nicolinha. Obrigado pelo meu beijinho, dona Rosana Beto. Rosana Beto, minha mãe lá em Chapecó. Olha só, Nicola, que legal. Aliás, ó, você vai ver no torcedor aqui, ó, corneta, viu, ó. Estatísticas do clássico Corinthians e Palmeiras. Pisa Ademir. Ô, Pisa Ademir, só perguntinha. Quem perguntou? Quem perguntou? Maltrato telespectador. Quem perguntou? Estávamos falando de Corinthians e Santos. Santos e Corinthians. Você tá entendendo, não? O cara vem falar do Palmeiras. Ó, tem 2 coisas que o Palmeiras tem, que pode perder logo logo. Tem 2 vitórias a mais do que o Corinthians no clássico. Tá? Que vocês chamam de freguês. Com razão, tem 2, tá em freguês. Daqui a pouco vocês perdem esses negócios, vocês vão ter que ouvir freguês pro resto da vida. Agora, tem a outra também que é o maior campeão nacional, né? O maior campeão nacional. Que também pro Corinthians tá faltando 2 títulozinhos aí. Daqui a pouco vocês perdem. Aí ferrou, meu. Aí não tem... A única alegria que vocês têm é isso. Aí ferrou, aí pode fechar. Aí vira banco. Vira banco. Eu quero agradecer ao Carreiras, obrigado pelo convite. E falar algo de bastidor que é muito interessante. Isso aqui que vocês estão vendo aqui hoje, que vocês acompanham, observam toda segunda-feira, isso é o bastidor também. Agora a gente sai daqui, vai para uma pizzaria ou vai lá para a sala do Carreiras, isso aqui no dia a dia é exatamente isso. Aqui o pessoal trabalha com seriedade, mas se divertindo. Então essa brincadeira não é só que não, isso aqui, não, agora a gente vai pro ar, vamos ao vivo, então vamos nos fantasiar. Não, é isso mesmo. O pessoal aqui é divertido, a gente fala besteira, fala bobeira, brinca, mas claro que na hora de falar sério, a gente fala sério. Eu quero agradecer a todos. Claro que, como São Paulino, a gente precisa de um Corinthians forte, a gente precisa de um Palmeiras forte, de um Santos forte, de toda equipe forte. Assim como o Brasil precisa da Argentina forte na Copa do Mundo, que a Argentina talvez caia fora da Copa do Mundo, está arriscado ali. Precisamos da Argentina porque um precisa do outro para sobreviver. Então, meu respeito, claro, ao Corinthians. E o São Paulo vai chegar na Libertadores e você vai vir aqui pelado. Eu não vou vir pelado nada. Eu nem acho que o São Paulo vai para a Libertadores, então, mas não vou apostar contigo, não. Mas eu quero agradecer o carinho, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui. Obrigado, Edmir, obrigado. Viu? Mandar um beijão para papai e para mamãe, que eu falei que ia mandar um beijo para papai e para mamãe. As pessoas mais importantes da minha vida, é óbvio. Lógico. E também para minha equipe, que também são pessoas importantíssimas, pessoal que trabalha com a gente no Clique Noite, programa já com 16 anos no ar, a gente está aí na luta e agradecendo muito a presença de todos vocês. E hoje a gente também vai mandar um abraço especial, né, Letícia? Por Vitor Carreiras,
Vitão que tá lá com seu cálculo renal, né? Tá lá, tadinho, tá lá no Hospital Beneficência Portuguesa, vai ser operado amanhã. Força aí, viu, Vitão? A gente tá aqui torcendo. Palmeirense roxo, hein? Tá fazendo falta aqui, viu, Vitor? Na verdade, a hora que tirar a pedra dele vai ser roxa a pedra. A pedra. Vitão, um beijão pra você, Dizem que viu? na pedra dele do rim vai ter escrito Palmeiras não tem mundial. É o que dizem. Vitão, é o que dizem, é o que dizem. Você tá ferrado, você pediu alguma coisa pra ele. Um beijo especial para todos que nos assistiram, que participaram também hoje aqui do Futebol Mais Debate. Voltamos na próxima segunda-feira com o que hoje lá do Auto Hotel Itu. Então fiquem ligados e até lá. Valeu. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.